Bom dia, queridos! E é mais um dia aqui de leitura dinâmica. Nós estamos escutando e lendo sobre Romanos também. Seja bem-vinda, Raquel, seja bem-vindos todos aqui, Luzia Solange, Priscila, Joyce, Juramar. Nós estamos nessa friaca, sul do Brasil, um dia nevou, nós estamos com 7 graus aqui em São Paulo, sensação térmica de -4, o bicho está pegando. Realmente eu estou com frio. E vamos escutar Romanos para ver se as palavras de Paulo nos aquecem. Né? Vamos escutar aqui mais um trecho de Romanos, tá? E a gente já volta com vocês que não podem escutar, né? Não estão ao vivo, não podem escutar. Vou dar uma pausinha aqui. Esse 11º versículo, ele é o 11º capítulo, né? Ele é a base de toda a carta de Romanos. Ele é incrível, 11º. Se vocês não escutaram, quem está nos escutando depois, escutem, entrem em contato, que é muito legal. Olha o que ele disse no final, né? Deus fez com que você transgredisse para que você pudesse obter a misericórdia. Olha que demais isso. Isso é incrível, isso é muito profundo. Está falando sobre causa e efeito, né? Sobre o princípio da causa e do efeito. Muito bem, queridos. Bora lá para a leitura? Luzia Solange está preparada? Gatilhada? Então vamos lá. 5. Negócios, mindset e liderança. A Enron e o mindset do talento. Em 2001, uma notícia sacudiu o mundo empresarial. A Enron, exemplo de firma de sucesso, a empresa do futuro, havia naufragado. O que aconteceu? Como uma promessa tão espetacular pôde se transformar em desastre monumental? Teria sido incompetência? Teria sido corrupção? Foi o mindset. Segundo Malcolm Gladwell, num artigo na revista New Yorker, as empresas norte-americanas passaram a ter obsessão pelo talento. Com efeito. Os gurus da McKinsey & Company, a principal firma de consultoria em gestão no país, afirmavam que o sucesso empresarial nos tempos atuais exigia o mindset do talento. Assim como há talento nato nos esportes, diziam eles, há também talento nato para os negócios. Assim como os clubes esportivos contratam talentos fenomenais por enormes somas de dinheiro, as empresas também não deveriam conter as despesas no recrutamento de talentos, pois essa é a arma secreta, a chave para vencer os concorrentes. Gladwell escreveu: esse mindset do talento é a nova ortodoxia do mundo dos negócios nos Estados Unidos. Ele definiu a cultura institucional da Enron e semeou sua ruína. A Enron recrutou grandes talentos, pessoas com títulos extraordinários, o que não é propriamente negativo. Pagava-os muito bem, o que não é condenável. Mas, confiando exclusivamente no talento, a Enron fez algo fatal. Ao criar uma cultura que adorava o talento, a Enron obrigou seus funcionários a agir como se fossem extraordinariamente talentosos. Basicamente, obrigou-os a adotar um mindset fixo. E já conhecemos isso muito bem. Sabemos, por nossos estudos, que pessoas de mindset fixo não reconhecem suas deficiências nem as corrigem. Lembram-se do estudo em que entrevistamos alunos da Universidade de Hong Kong, na qual tudo é em inglês. 2 dos alunos de mindset fixo se preocupavam tanto em não parecer deficientes que se recusaram a seguir um curso para aperfeiçoar seu inglês. Não viviam em um mundo psicológico no qual pudessem correr esse risco. E lembram-se de como induzimos estudantes a adotar um mindset fixo elogiando sua inteligência. Como fez a Enron com seus funcionários extraordinários, 3 mais tarde, depois de lhes apresentar alguns problemas difíceis, pedimos aos alunos que escrevessem uma carta a alguém em outra escola, descrevendo suas experiências em nosso estudo. Ficamos chocados ao ler suas cartas. Quase 40% deles mentiram sobre as notas que tinham tirado, e sempre para mais. O mindset fixo havia tornado a deficiência intolerável. Gladwell conclui que as pessoas que vivem num ambiente que as valoriza pelo seu talento nato têm graves dificuldades com qualquer ameaça à sua imagem. Elas não seguem um caminho que resolva o problema. Não enfrentam os investidores e o público, admitindo que estavam erradas. Preferem mentir. Obviamente, uma empresa incapaz de se corrigir não pode prosperar. Se a Enron foi vítima de seu mindset fixo, podemos concluir que as empresas que prosperam têm mindset de crescimento? Vejamos. Organizações que crescem. Jim Collins se dispôs a descobrir por que algumas empresas passam de boas a excelentes. 4 O que lhes terá permitido dar o salto para a grandeza, e assim permanecerem, enquanto outras empresas semelhantes continuaram simplesmente sendo boas. Para encontrar a resposta a essa pergunta, ele e sua equipe de pesquisa desenvolveram um estudo de 5 anos. Selecionaram 11 empresas cujos dividendos haviam aumentado extraordinariamente em relação a outras do mesmo ramo, e que mantiveram essa diferença durante pelo menos 15 anos. Compararam cada uma delas com outra do mesmo tipo de atividade que possuía recursos semelhantes, mas que não conseguirá dar o mesmo salto. Estudaram também um terceiro grupo de empresas, as que tinham passado de boas a excelentes, mas não se mantiveram no mesmo patamar. O que diferenciava as empresas progressistas das demais? Havia diversos fatores importantes, como relata Collins em seu livro Empresas Feitas para Vencer, mas um que era absolutamente crucial: o tipo de líder
que em todos os casos havia levado a firma à excelência. Não eram os tipos carismáticos, místicos, que destilavam ego e talento autoproclamado. Eram pessoas discretas que faziam perguntas constantemente e tinham coragem de enfrentar as respostas mais brutais, isto é, olhar de frente os fracassos, inclusive os próprios, sempre mantendo a fé no sucesso final. Isso parece familiar? Collins especula sobre os motivos pelos quais esses líderes possuíam tais qualidades específicas. Por que essas qualidades se juntam daquela forma e como eles chegaram a adquiri-las. Mas nós sabemos. Eles tinham um mindset de crescimento, acreditavam no desenvolvimento humano. Suas características são as seguintes: não estão sempre tentando provar que são melhores do que os demais. Por exemplo, não consideram que a hierarquia correta comece com eles próprios no topo. Não reivindicam crédito pelas contribuições de outras pessoas, nem prejudicam os demais a fim de parecerem poderosos. Em vez disso, estão sempre tentando melhorar. Cercam-se das pessoas mais capazes que conseguem encontrar. Enfrentam diretamente seus próprios erros e deficiências e procuram saber com franqueza quais as qualificações de que eles mesmos e suas empresas necessitarão no futuro. Por causa disso, podem progredir com uma confiança baseada em fatos e não como resultado de fantasias a respeito de seu talento. Collins relata que Alan Wurtzel, CEO da gigantesca cadeia de comércio de aparelhos eletrônicos Circuit City, organizou debates entre os membros da diretoria. Em vez de simplesmente procurar impressionar os diretores, utilizou-os para aprender. Juntando também os executivos, ele discutiu, questionou e investigou até obter, aos poucos, um panorama mais claro sobre o ponto em que se encontrava a empresa e para onde deveria ir. Eles costumavam me chamar de promotor público, porque eu me concentrava em uma pergunta, disse Wurtzel a Collins. 5, sabe, como um bulldog. Eu não desisti até entender. Por quê? Wurtzel se considerava um cavalo de arado, um trabalhador esforçado, um homem normal, mas assumiu uma empresa prestes a falir e durante os 15 anos seguintes, transformou-a numa empresa que deu a seus acionistas maior rendimento total que qualquer outra firma, da Bolsa de Nova York. Um estudo sobre mindset e decisões gerenciais. Robert Wood e Albert Bandura realizaram um estudo fascinante com alunos de graduação em administração de empresas, muitos dos quais possuíam experiência de gerência. 6 no estudo, criaram gerentes tipo Enron e tipo Wurtzel, colocando as pessoas em diferentes mindsets. Wood e Bandura deram a esses líderes empresariais em formação uma tarefa complexa de gerência, na qual eles tinham de dirigir uma organização simulada, uma empresa de móveis. Nessa tarefa computadorizada, tinham de colocar os funcionários nos lugares certos e motivá-los. A fim de descobrir a melhor forma de fazê-lo, era preciso rever constantemente suas decisões, baseando-se nas informações que recebiam sobre a produtividade da empresa. Os pesquisadores dividiram os alunos em dois grupos. Um deles recebeu um mindset fixo. Disseram-lhes que a tarefa era destinada a medir suas capacidades básicas subjacentes. Quanto maior a capacidade, melhor o desempenho. O outro grupo recebeu um mindset de crescimento. Afirmaram-lhes que a capacidade gerencial se desenvolvia com a prática, e que a tarefa lhes daria a oportunidade de cultivar suas aptidões. O encargo era difícil porque foram dados aos estudantes padrões elevados que teriam de satisfazer, e eles não conseguiram, especialmente nas primeiras tentativas. Assim como na Enron, os do grupo de mindset fixo não aprenderam com seus erros, mas os de mindset de crescimento continuaram a aprender, sem se preocupar com a avaliação ou com a proteção de suas capacidades fixas, encaravam diretamente seus erros, utilizavam as informações recebidas e alteravam suas estratégias quando necessário. Tornaram-se cada vez mais competentes para compreender como distribuir e motivar seus empregados, e a produtividade cresceu. Na verdade, terminaram muito mais produtivos do que os de mindset fixo. Mais do que isso, ao longo dessa tarefa bastante pesada, conservaram uma saudável confiança. Funcionaram como Alan Wurtzel. Liderança e o mindset fixo. Ao contrário de Alan Wurtzel, os líderes das empresas usadas por Collins como comparação demonstraram claramente todos os sintomas do mindset fixo. Líderes que tinham mindset fixo, como em geral as demais pessoas com o mesmo tipo de mindset, vivem num mundo em que alguns são superiores e outros são inferiores. Precisam constantemente afirmar sua superioridade, e a empresa nada mais é do que uma plataforma para esse fim. Tipicamente, os líderes das empresas usadas como comparação se preocupavam com sua reputação de grandeza pessoal, tanto que com frequência preparavam a falência da firma quando seu tempo na direção terminava. Assim diz Collins, afinal, haverá melhor prova de sua grandeza pessoal do que a falência da firma depois que você a deixa? 7 em mais de 2/3 desses líderes, os pesquisadores reconheceram um ego pessoal de proporções gigantescas, que ou apressava a ruína da empresa ou a mantinha lá embaixo no ranking. Desses líderes foi Lee Iacocca, chefe da Chrysler, que conseguiu uma miraculosa recuperação para companhia e depois passou tanto tempo acariciando sua fama na segunda metade de sua gestão que a Chrysler resvalou novamente para a mediocridade. Muitas dessas companhias usadas como comparação funcionavam segundo o modelo que Collins batizou de um gênio com 1000 ajudantes. Em vez de formar uma equipe extraordinária de gerentes, como as empresas que passavam de boas a excelentes, elas operavam segundo a premissa de mindset fixo de que os grandes gênios não precisam de grandes equipes, precisam apenas de subordinados para executar suas ideias brilhantes. Não se esqueçam de que esses grandes gênios tampouco querem ter grandes equipes. Pessoas de mindset fixo desejam ser os únicos manda-chuvas, para que, ao se compararem com os que estão à sua volta, se sintam superiores. Em várias autobiografias de CEO que li, pouco encontrei sobre programas de aprendizado ou de desenvolvimento dos funcionários. Em todas as autobiografias de CEO com mindset de crescimento sempre há uma profunda preocupação com o desenvolvimento pessoal e uma extensa discussão sobre o assunto. Finalmente, como na Enron, os gênios se recusavam a olhar as próprias deficiências. Collins nos conta que a cadeia de distribuição de gêneros alimentícios Kroger, que progredia de boa a excelente, encarou de forma valente os indícios de problemas nos anos 1970, que mostravam a extinção dos mercadinhos. 8 Enquanto isso, sua congênere AIP, que já foi a maior organização varejista do mundo, fechou os olhos. Por exemplo, a AIP abriu um novo tipo de loja, uma superloja, que parecia ser mais bem-sucedida do que o tipo antigo, mas logo a fechou. Não quiseram saber daquilo. Em contraste, a Kroger eliminou ou modificou todas as lojas isoladas que não se ajustavam ao novo modelo de superloja e no final dos anos 1990 tornou-se a principal cadeia de venda de alimentos do país. CEO e o grande ego. Como CEO e grande ego podem ter se tornado sinônimos? Se as pessoas mais discretas, de mindset de crescimento, são as verdadeiras impulsionadoras da indústria, porque tantas empresas procuram líderes míticos, ainda que possam se mostrar mais dedicados a si mesmos do que a empresa, a culpa é de Iacocca. Segundo James Surowiecki, que, num artigo da Slate, a ascensão de Iacocca mudou as empresas norte-americanas. 9 Antes dele, os tempos dos grandes chefes e magnatas pareciam ultrapassados. Na concepção do público, o CEO de uma empresa era um engravatado, bem tratado e bem pago, mas essencialmente inexpressivo e sem personalidade definida. Com Iacocca isso mudou. Os jornalistas começaram a dar a executivos apelidos como o próximo J. P. Morgan ou o próximo Henry Ford, e os executivos de mindset fixo começaram a querer se ajustar a esses rótulos. Surowiecki chega a atribuir a essa mudança os recentes escândalos, pois, à medida que essa tendência prosseguia, os CEOs foram se tornando super-heróis, mas as pessoas que cultuam seu ego e buscam a próxima oportunidade de promover sua imagem não são as mesmas que impulsionam a saúde duradoura das empresas. Talvez Iacocca seja apenas um indivíduo carismático que esteja levando a culpa pelo declínio da civilização. Isso é justo? Vamos olhá-lo mais de perto. E também outro CEO de mindset fixo, Albert Dunlap, da Scott Paper e da Sunbel, Jerry Levin e Steve Case, da All Time Warner, e Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, da Enron. Veremos que todos começam com a crença de que algumas pessoas são superiores. Todos sentem a
Necessidade de provar e exibir a própria superioridade. Todos utilizam seus subordinados para alimentar essa necessidade, em vez de promover o desenvolvimento dos funcionários. E todos acabam sacrificando suas empresas em função disso. O mindset fixo nos ajuda a compreender de onde vêm os egos gigantescos, como funcionam e por que acabam derrotando a si mesmos. Líderes de mindset fixo em ação. E a Coca, eu sou um herói. Warren Bennis, guru no tema da liderança, estudou os grandes líderes empresariais. 10 deles afirmaram que sua intenção não era serem líderes. Não estavam interessados em se provar. Simplesmente fizeram aquilo de que gostavam, com tremendo ímpeto e entusiasmo, e deu no que deu. E a Coca não era assim. 11 claro. Amava a indústria automobilística, porém, mais do que isso, ansiava ser um manda-chuva na Ford. Queria a todo custo obter a aprovação de Henry Ford II, e adorava os aspectos régios de seu cargo. Essa era a medida pela qual ele se avaliava, as coisas que provariam que ele era alguém. Usei a palavra régios de propósito. E a Coca nos diz que a casa de vidro, como é conhecida a matriz da Ford, era um palácio, e Henry Ford era o rei. Mais do que isso, se Henry Ford era o rei, eu era o príncipe herdeiro. 12. Eu era o protegido especial de sua majestade. 13. Todos nós tínhamos uma boa vida na corte real. 14. Participávamos de algo melhor do que a primeira classe. A classe real. Havia garçons vestidos de paletós brancos em serviço o dia inteiro, e almoçávamos juntos no restaurante dos executivos. Diariamente vinham de avião da Inglaterra filés de linguado, e a Coca realizou grandes coisas na Ford, como a concepção e promoção do modelo Mustang, e sonhava em suceder Henry Ford como CEO da empresa. Mas Ford tinha outros planos, e para grande raiva e assombro de a Coca, finalmente o obrigou a sair. É interessante notar que a Coca ficou chocado e nutriu uma ira duradoura contra Henry Ford. Afinal, ele vira Ford despedir executivos graduados, e ele próprio, e a Coca, também despedira muitos deles. Conhecia o jogo das grandes corporações. Mesmo assim, seu mindset fixo lhe tolhia a visão. Sempre conservei a ideia de que eu era diferente, que de alguma forma eu era mais inteligente, ou tinha mais sorte do que o resto. Nunca pensei que aquilo fosse acontecer comigo. Grifo meu. 15. A crença de sua aparente superioridade o cegara. Revelou-se então o outro lado do mindset fixo. Ficou pensando se Henry Ford descobrir alguma deficiência nele. 16 Talvez não fosse realmente superior, e por isso não podia pedir para sair. Anos mais tarde, sua segunda mulher lhe disse que se conformasse. Você não imagina o favor que Henry Ford lhe fez. Ser despedido por Ford levou você à grandeza. Você está mais rico, mais famoso e mais influente por causa de Henry Ford. Agradeça a ele. 17 e poucos anos depois, ele se divorciou dela. Assim, o rei que o definirá como competente e valioso, agora o rejeitava por ter falhas. Com energia feroz, e a Coca lançou-se na imensa tarefa de salvar as aparências, e junto com elas a Chrysler Motors. A Chrysler, que já tinha sido uma próspera rival da Ford, estava às portas da morte, mas a Coca, como novo CEO, tratou rapidamente de contratar as pessoas certas, lançar novos modelos e agir junto ao governo para obter empréstimos salvadores. Poucos anos depois de sua saída humilhante da Ford, conseguiu escrever uma autobiografia triunfante e nela declarar: hoje, eu sou um herói. 18. Em pouco tempo, entretanto, a Chrysler estava novamente em dificuldades. 19 ao mindset fixo de. E a Coca não descansava. Ele precisava provar sua grandeza, a si mesmo, a Ford e ao mundo, sempre mais e mais. Passava horas em que deveria estar trabalhando para a empresa fazendo coisas que promoveriam sua imagem, e gastou dinheiro da empresa em coisas que impressionariam Wall Street e aumentariam o valor das ações da Chrysler. Mas fez isso em vez de investir em novos projetos de automóveis ou em aperfeiçoamentos industriais que manteriam a empresa rentável a longo prazo. Também se preocupava com a história, com a maneira pela qual seria julgado e lembrado, mas não direcionava essa preocupação para procurar desenvolver a empresa. Muito pelo contrário. Segundo um de seus biógrafos, preocupava-se com a possibilidade de que seus subordinados obtivessem crédito por novos projetos bem-sucedidos, e por isso hesitava em aprová-los. Quando a Chrysler começou a ter problemas, receou que seus subordinados fossem considerados os novos salvadores, e tratou de se livrar deles. Temia ser apagado da história da Chrysler, e por isso, aferrou-se desesperadamente ao cargo até muito tempo depois de já ter perdido a eficácia. E a Coca teve uma oportunidade de ouro para fazer diferença, deixar um importante legado. A indústria norte-americana de automóveis enfrentava o maior desafio de todos os tempos. Os carros japoneses importados conquistavam o mercado do país. Era simples, tinham melhor aparência e funcionavam melhor. Os funcionários de a Coca haviam estudado detalhadamente a Honda, e fizeram excelentes sugestões a ele. Mas, em vez de aceitar o desafio e produzir automóveis melhores, e a Coca, atolado em seu mindset fixo, respondia com críticas e desculpas. Passou a ofensiva, proferindo raivosos comentários contra os japoneses e exigindo que o governo norte-americano impusesse tarifas e cotas que os detivessem. No editorial contra a Coca, o New York Times advertiu: a solução está em fabricar carros melhores neste país, e não em justificativas coléricas contra o Japão. 20 A Coca tampouco se firmava como líder de seus operários. Na verdade, se encolhia, passando a ser o tirano isolado, mesquinho e punitivo que acusara Henry Ford de ser. Não apenas despedia os que o criticavam, mas pouco fazia para recompensar aqueles que tanto se sacrificaram para salvar a empresa. Mesmo quando estava obtendo lucros, não parecia ter muito interesse em compartilhá-los com eles. Os salários continuaram baixos e as condições de trabalho precárias. No entanto, quando a Chrysler entrou novamente em crise, ele manteve seu estilo opulento de vida. Gastou $2 milhões para reformar a suíte da empresa no Waldorf, em Nova York. Finalmente, enquanto ainda havia tempo para salvar a Chrysler, a diretoria encontrou uma forma de facilitar sua saída. Deram-lhe uma vultosa aposentadoria, encheram-no de opções para compra de ações e mantiveram muitos de seus privilégios de executivo. Mas ele ficou fora de si de tanta raiva, em especial porque seu sucessor aparentemente geria bem a companhia. Assim, procurando recuperar o trono, juntou-se a uma tentativa hostil de apropriação, que punha em risco o futuro da Chrysler. 21 Não deu certo. Mas confirmou-se a suspeita de que ele colocava seu ego à frente do bem-estar da empresa. E a Coca vivia no mindset fixo. Embora tivesse começado amando a indústria automobilística e tendo ideias originais, a necessidade de provar sua superioridade passou a dominar seu prazer e sua criatividade, acabando por anulá-los. À medida que o tempo passava, e ele reagia cada vez menos aos desafios apresentados pelos competidores, recorreu às armas principais do mindset fixo: culpar os outros, encontrar justificativas e afastar críticos e rivais. E como frequentemente acontece no mindset fixo, por causa de todas essas coisas, e a Coca perdeu o reconhecimento que tanto ambicionava. Quando os estudantes são reprovados ou os atletas perdem jogos, compreendem que pisaram na bola. Mas o poder do CEO lhes permite criar um mundo que funciona noite e dia para satisfazer sua necessidade de reconhecimento. Permite que se cerquem unicamente das boas notícias sobre seu desempenho e sobre o sucesso da empresa, sem se importarem com sinais de perigo. Isso, como sabemos, é a doença do CEO e um dos riscos do mindset fixo. Andei pensando ultimamente se a Coca se recuperou da doença do CEO. Ele está arrecadando dinheiro e dando muito do seu para pesquisas pioneiras sobre diabetes. Trabalha no desenvolvimento de veículos que respeitem o meio ambiente. É possível que, livre da tarefa de procurar se afirmar, agora, esteja interessado nas coisas a que realmente dá valor. Albert Dunlap, sou um superastro.
Albert Dunlap salvou empresas moribundas, embora eu não esteja certa de que salvar seja a palavra mais adequada. 22. Ele não as preparou para prosperar no futuro. Ergueu-as a um ponto em que podia vendê-las com lucro, despedindo, por exemplo, milhares de trabalhadores. E realmente ganhou dinheiro. Conseguiu $100 milhões ao reformar e vender a Scott Paper. 100 milhões por pouco mais de 1 ano e meio de trabalho. Se eu mereci isso, é claro que sim. Sou um superastro em meu campo de atividade, assim como Michael Jordan no basquete e Bruce Springsteen no rock and roll. 23. A Coca ainda falava em dar importância ao trabalho de equipe, ao papel dos pequenos funcionários e outras coisas boas. Albert Dunlap nem sequer fingia. Se você é um homem de negócios, está nisso com um único objetivo: ganhar dinheiro. 24. Ele conta com orgulho um incidente ocorrido numa reunião com funcionários da Scott Paper. Uma mulher se levantou e perguntou: agora que a empresa está se recuperando, podemos voltar a fazer doações? 25. Ele respondeu: se você quiser dar do seu bolso, é problema seu, e eu a incentivo a fazê-lo. Mas esta empresa existe para ganhar dinheiro. A resposta, em uma palavra, é não. Não estou aqui para dizer que o mundo dos negócios não trata de dinheiro, mas mesmo assim quero perguntar: por que Dunlap se preocupava tanto com ele? Deixemos que ele responda. Progredir no mundo se tornou para mim uma questão de amor próprio, como uma criança que procura provar que vale alguma coisa. Até hoje, continuo a achar que tenho de me provar e voltar a me provar. 26. Se ele precisa pôr-se à prova, precisa de uma medida. A satisfação dos empregados, a responsabilidade comunitária e as contribuições para a caridade não são boas medidas. Não podem ser reduzidas a um número que represente o valor que ele atribui a si mesmo. Mas os lucros dos acionistas podem. Em suas próprias palavras, o termo mais ridículo que se ouve hoje em dia nas reuniões de diretoria é stakeholders. 27. A palavra se refere aos empregados, à comunidade e a outras firmas como fornecedores, com as quais uma empresa trata. Não se pode medir o sucesso por meio do interesse de um grande grupo de pessoas que de algum modo dependem da empresa, mas pode-se medir o sucesso por meio da forma pela qual esse grupo progride. O percurso de longa distância não despertava o interesse de Dunlap. A tarefa de realmente aprender tudo a respeito de uma empresa e encontrar modos de fazê-la crescer não lhe dava a sensação de ser um super-herói. Eu acabava ficando entediado em todos os lugares onde estivesse. 28. Em seu livro, há um capítulo inteiro intitulado Como impressionar os analistas, mas não há nenhum que diga como se faz uma empresa funcionar. Em outras palavras, tudo se resume a Dunlap dando provas de sua genialidade. Em 1996, Dunlap assumiu o controle da Sunbel 29 em seu típico estilo o motosserra. Ele fechou ou vendeu 2/3 das fábricas da Sunbel e despediu metade dos 12 mil funcionários. Ironicamente, as ações da Sunbel subiram tanto que isso acabou com seu plano de vender a empresa. Era cara demais para ser comprada. Agora ele tinha de administrar a firma. Agora tinha de fazer com que fosse rentável, ou pelo menos que parecesse rentável. Mas, em vez de consultar sua equipe ou descobrir o que era possível fazer, ele inflou as receitas, despediu os que o questionavam e ocultou a situação cada vez mais difícil da empresa. Menos de 2 anos depois do estrelato autoproclamado em seu livro, e 1 ano após uma revisão ainda mais autoelogiosa, Dunlap não resistiu e foi demitido. Quando saiu, a Sunbel estava sendo investigada pela Comissão de Títulos e Valores e se esperava uma declaração de inadimplência técnica de um empréstimo bancário de $1,7 bilhão. Dunlap nada entendeu sobre Michael Jordan e Bruce Springsteen. Esses superastros chegaram ao topo e lá permaneceram por muito tempo porque estavam sempre se autoanalisando, enfrentavam os desafios e continuavam a crescer. Ao Dunlap se achava inerentemente superior, e por isso preferiu não aprender o que poderia tê-lo ajudado a ter sucesso. Os mais inteligentes da sala. Sim, parece que a história arrumou inevitavelmente de a Coca aos magnatas da década de 1990, e ninguém exemplifica isso melhor do que Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, os chefões da Enron. Ken Lay, fundador da empresa, chairman e CEO, considerava-se um grande visionário. 30 segundo Bethan M. Selin e Peter Elkin, autores de Desartes Testes Mas Magais in the Room, os mais inteligentes da sala. Lay desprezava as pessoas que faziam a empresa funcionar. Tratava com desdém Rich Kinder, presidente da Enron, que arregaçava as mangas e tentava fazer com que a empresa atingisse suas metas. Kinder era quem tornava possível o estilo de vida principesco de Lay. Era também o único nas altas esferas da firma que constantemente perguntava se estavam enganando a si mesmos. Estaremos fumando nossa própria maconha? Estaremos bebendo nosso próprio whisky? 31. Naturalmente, seus dias estavam contados. Mas, à sua maneira sensata e astuta, ao partir, ele conseguiu comprar o único ativo da Enron que tinha valor intrínseco, os dutos de energia, que a empresa via com desprezo. Na metade de 2003, a empresa de Kinder tinha um valor de mercado de $7 bilhões. Embora estivesse concentrado na visão que tinha de si mesmo e na maneira opulenta pela qual queria sustentá-la, Lay desejava ser considerado um homem bom e reflexivo com uma doutrina de respeito e integridade. 32. Mesmo quando a Enron alegremente consumia a vida de suas vítimas, ele escreveu para sua equipe: a rudeza, a insensibilidade e a arrogância não têm lugar aqui. Trabalhamos com clientes e possíveis clientes de maneira aberta, honesta e sincera. Assim como com a Coca e outros, a percepção em geral, a percepção de Wall Street era absolutamente importante. A realidade, nem tanto. Junto a Lay estava Jeff Skilling, sucessor de Rich Kinder como presidente e chefe de operações e mais tarde, CEO. Skilling não era apenas inteligente, dele se dizia ser a pessoa mais inteligente que já conheci, de um brilho incandescente. No entanto, utilizava a capacidade mental não para aprender, mas para intimidar. Quando se achava mais inteligente do que os outros, o que acontecia quase sempre, tratava-os rudemente. Qualquer pessoa que discordasse dele simplesmente não era suficientemente inteligente para sacar. Um co-CEO com excelente habilidade gerencial foi chamado certa vez para ajudá-lo, numa época difícil da vida de Skilling, mas este o tratou com desprezo. Ron não sacou. 33. Quando analistas financeiros ou corretores de Wall Street procuraram pressionar Skilling para que fosse além de suas explicações ligeiras, ele os tratou como se fossem burros. Bem, isso é tão evidente. Como é que vocês não entendem? 34. Na maioria das vezes, os homens de Wall Street, sempre preocupados com seus próprios intelectos, fingiam compreender. Na qualidade de gênio da empresa, Skilling tinha confiança absoluta em suas ideias. Considerava-as tão boas que achava que a Enron deveria proclamar lucros tão logo ele ou seus auxiliares tivessem as ideias que deveriam gerar esses lucros. Essa é uma extensão radical do mindset fixo. Meu gênio não apenas me define e me legitima. Também define e legitima a empresa. É isso que cria valor. Minha genialidade é lucro. Uau! Na verdade, foi assim que a Enron passou a funcionar. Como relatam M. Selin e Elkin, a Enron registrou milhões de dólares de lucro em certo negócio, antes que este tivesse gerado um níquel sequer de receita. 35. Claro que, depois do ato de criação, ninguém se preocupava com o acompanhamento. Isso não era tarefa digna deles. Por isso, com bastante frequência, o lucro não acontecia. Se gênio e lucros eram a mesma coisa, não importava que às vezes executivos da Enron desperdiçassem milhões de dólares competindo uns com os outros. Como disse Amanda Martin, executiva da Enron, dar uma lição em um dos colegas era sinal de criatividade e grandeza. 36. Skilling não apenas se considerava mais inteligente do que qualquer outra pessoa, mas também achava que tinha mais sorte, como a Coca. Segundo pessoas que o conheciam bem, achava-se capaz de derrotar as probabilidades. Por que se sentiria vulnerável? Nunca havia nada errado. Skilling ainda não admite que tenha ocorrido algo errado. O mundo simplesmente não sacou. Colisão de dois gênios. Os gênios da
também quase derrubaram a AOL e a Time Warner. 37 Steve Casey, da AOL, e Jerry Levin, da Time Warner, eram dois CEO de mindset fixo que fundiram suas empresas. Consegue adivinhar o que aconteceu? Casey e Levin tinham muita coisa em comum. Ambos cultivavam uma aura de suprema inteligência. Ambos procuravam intimidar as pessoas com seu brilho. E todos sabiam que ambos costumavam reivindicar o que não mereciam. Como gênios da casa, nenhum deles queria ouvir reclamações, e ambos se dispunham a despedir quem não jogasse em equipe, isto é, quem não preservasse a fachada que haviam construído. Quando a fusão efetivamente ocorreu, a AOL tinha tantas dívidas que a outra empresa se viu às portas da falência. Você poderia pensar que os dois COR trabalhariam em conjunto, unindo esforços para salvar a empresa que haviam criado. Mas, ao contrário, cada qual tratou de aumentar seu poder pessoal. Levin foi o primeiro a cair, mas Casey continuava a não tentar fazer com que as coisas dessem certo. Com efeito, quando o substituto de Levin, Richard Parsons, mandou alguém cuidar de reerguer a AOL, Casey se opôs veementemente. Quem recuperasse a AOL ficaria com mérito. Assim como fizera Iacocca, era melhor deixar que a empresa desabasse do que permitir que outro príncipe fosse coroado. Casey foi finalmente aconselhado a renunciar ao cargo e ficou furioso. Como Iacocca, negou qualquer responsabilidade pelos problemas da empresa e jurou se vingar daqueles que tinham se voltado contra ele. Por causa dos gênios da casa, a AOL e a Time Warner terminaram o ano de 2002 com uma perda de quase 100 bilhões de dólares. Foi o maior prejuízo anual na história dos Estados Unidos. Invulnerável, invencível e merecedor. Iacocca, Dunlap, Lay Skilling, Casey Levin. Eles nos mostram o que pode acontecer quando pessoas de mindset fixo passam a gerir empresas. Em cada caso, um homem brilhante colocou a companhia em perigo, porque provar a si mesmo e a seu legado era o mais importante. Não eram pessoas perversas, no sentido comum da palavra. Não tinham intenção de prejudicar, mas, em momentos críticos de decisão, optaram por aquilo que os faria se sentirem bem a seus olhos e aos olhos alheios, em vez de preferir o que seria melhor para os objetivos de longo prazo da empresa. Pôr a culpa em outros, esconder os erros, elevar artificialmente o preço das ações, esmagar rivais e críticos, espezinhar os pequenos. Eram esses os procedimentos operativos que normalmente usavam. O que é fascinante é o fato de que, enquanto levavam suas empresas no caminho da ruína, todos esses líderes se sentiam invulneráveis e invencíveis. Em muitos casos, dedicavam-se a atividades altamente competitivas e enfrentavam ataques de rivais ferozes. Mas viviam uma realidade diferente. Era um mundo de grandeza e mérito. Kenneth Lay tinha um grande sentido de mérito. Mesmo na época em que ganhava milhões de dólares anuais na Enron, contraiu grandes empréstimos pessoais na empresa, deu emprego e contratos aparentes e usou os aviões da firma como se fossem de sua família. Mesmo nos anos difíceis da Chrysler, Iacocca organizava festas opulentas para a elite da empresa. Em todas elas, como um rei, dava a si mesmo um presente dispendioso, cuja fatura era mandada aos executivos. Falando dos dirigentes da AOL, um antigo funcionário afirmou: "Estamos falando de homens que se consideravam com direito a tudo." 38 Não admira que esses líderes acreditassem ser invencíveis, envoltos no manto da realeza, odiados por aduladores que exaltavam suas virtudes e ocultavam os problemas. O mindset fixo criava neles um reino mágico no qual o brilho e a perfeição do rei eram constantemente confirmados. Com esse mindset, eles se sentiam completamente realizados. Porque iriam abandonar aquele reino e enfrentar a feia realidade das imperfeições e dos fracassos. Como diz Morgan M. Cole em seu livro High Flyers, Voando Alto 39. Infelizmente, muitas vezes as pessoas gostam das coisas que prejudicam seu crescimento. As pessoas gostam de utilizar suas qualidades para obter resultados rápidos e espetaculares, ainda que não estejam desenvolvendo as aptidões de que mais tarde necessitarão. Preferem acreditar que possuem as boas qualidades que todos afirmam e não levar a sério, tanto quanto deveriam, suas deficiências. Não gostam de ouvir más notícias nem de receber críticas. Há um tremendo risco em abandonar uma coisa que somos capazes de fazer bem para tentar dominar algo novo. E o mindset fixo faz com que isso pareça ainda mais arriscado. Chefes cruéis. MC Cole prossegue dizendo que, quando líderes se sentem inerentemente melhores do que os demais, podem começar a acreditar que é possível ignorar as necessidades e os sentimentos dos outros. Nenhum dos chefes de mindset fixo que examinamos tinha grande preocupação com as pessoas comuns, e muitos decididamente menosprezavam aqueles que se encontravam abaixo deles na hierarquia das empresas. Aonde isso leva? Sob o pretexto de manter os funcionários na linha, esses chefes são capazes de maltratá-los. Iacocca fazia brincadeiras cruéis com seus executivos, a fim de fazê-los perder o prumo. Os colegas de Jerry Levin, da Time Warner, o equiparavam ao brutal imperador romano Calígula. Skilling era conhecido por ridicularizar rudemente os menos inteligentes do que ele. Harvey Ornane, especialista em liderança corporativa, escreve em seu livro Brutal Bosses, Chefes Cruéis, que esse tipo de abuso representa o desejo dos chefes de realçar sua própria sensação de poder. Competência e valor, à custa dos subordinados. 40 Lembram-se de que verificamos em nossos estudos como as pessoas de mindset fixo procuram comparar-se com pessoas em pior situação do que elas. O princípio é o mesmo, mas há uma diferença importante. Esses chefes têm o poder de colocar as pessoas em situação pior. E quando fazem, sentem-se melhor consigo mesmos. Ornane descreve Paul Kazarian, antigo CEO da Sunbel Monster. 41 Ele se considerava um perfeccionista, mas isso era apenas um eufemismo para alguém que trata mal os demais. Quando se irritava com subordinados, lhes atirava objetos. Um dia, por haver desagradado Kazarian, o auditor virou alvo de um jarro de suco de laranja. Às vezes, as vítimas são pessoas que os chefes consideram menos talentosas. Isso pode alimentar seu senso de superioridade, mas frequentemente as vítimas são os mais competentes, porque são os que representam a maior ameaça a um chefe de mindset fixo. Um engenheiro de uma grande construtora de aviões entrevistado por Ornane se referiu assim a seu chefe: "Seus alvos eram geralmente aqueles entre nós que éramos mais competentes." Quer dizer, se alguém realmente se preocupa com o nosso desempenho, não vai atormentar os que estão trabalhando melhor. 42 Mas é o que fazem aqueles que na verdade se preocupam com a própria competência. Quando os chefes humilham os demais, há uma mudança no ambiente. Tudo começa a girar em torno da satisfação do chefe. Em empresas feitas para vencer, Collins nota que, em muitas das empresas usadas para comparação, as que não evoluíram de boas para excelentes, ou que o fizeram e se desvalorizaram novamente, o líder se tornava a principal causa de preocupação. 43 No momento em que um líder faz com que ele próprio se torne a principal realidade com que se importam as pessoas, em vez de fazer com que a principal realidade seja a própria realidade, temos uma receita para a mediocridade ou coisa pior. Nas décadas de 1960 e 1970, o banco Chase Manhattan era presidido por David Rockefeller, um líder excessivamente controlador. Segundo Collins e Porras, no livro Feitas para Durar, seus gerentes viviam diariamente assustados com a perspectiva de sua desaprovação. 44 Ao fim de cada dia, suspiravam de alívio. Que bom, mais um dia se passou e não estou em apuros. Mesmo muito depois de seu auge, os principais gerentes hesitavam em apresentar uma ideia nova porque talvez David não goste. Collins e Porras relatam que Ray McDonald, da Burroughs, ridicularizava publicamente os gerentes pelos erros que cometessem, a ponto de inibir as inovações. 45 Em consequência, embora Burroughs estivesse à frente da IBM nos estágios iniciais da indústria de computação, a empresa acabou ficando ultrapassada. Mesmo aconteceu com a Texas Instruments, outra empresa líder nesses animadores estágios iniciais da indústria de
computação. 46 Quando não gostavam de uma apresentação, Mark Shepard e Fred Busse davam gritos, batiam na mesa, insultavam o apresentador e atiravam objetos. Não admira que seus funcionários perdessem o espírito empreendedor. Quando chefes se tornam controladores e abusivos, colocam todos no mindset fixo. Isso significa que em vez de aprender, crescer e levar a empresa adiante, todos passam a se preocupar com o fato de estarem sendo julgados. O processo começa com o medo do chefe de ser julgado e acaba se transformando no medo que todos passam a sentir de serem avaliados. Dificilmente a coragem e a inovação sobrevivem ao mindset fixo de uma empresa. Líderes de mindset de crescimento em ação. Andrew Carnegie disse certa vez: desejo ter como epitáfio: aqui jaz um homem que teve a sabedoria de trazer para seu serviço gente que sabia mais do que ele. 47 Bem, vamos abrir a janela e deixar entrar um pouco de ar. O mindset fixo é muito opressivo. Mesmo quando esses líderes estão correndo pelo globo em recepções com figurões internacionais, seu mundo sempre parece pequeno e contido, porque suas mentalidades estão sempre concentradas em uma coisa. Reconheçam-me. Quando entramos no mundo dos líderes de mindset de crescimento, tudo muda. Ilumina-se, expande-se, enche-se de energia, de possibilidades. Você pode pensar: ora, isso parece divertido. Nunca me passou pela cabeça dirigir uma empresa, mas quando fiquei sabendo o que esses líderes tinham feito, pareceu-me a coisa mais excitante do mundo. Selecionei 3 dentre eles para examinar, em contraste com os de mindset fixo. Escolhi Jack Welch da General Electric porque é uma figura mítica com o ego que ele controla. Não se trata de uma pessoa direta, mas naturalmente discreta que pensa no crescimento. Também escolhi Lou Gerstner, o homem que veio salvar a IBM, e Annie Mulcahy, a mulher que fez a Xerox reviver, como figuras contrastantes com relação a Alfred Dunlap, também especialista em recuperação. Jack Welch, Lou Gerstner e Annie Mulcahy são também fascinantes por haverem transformado suas empresas. Conseguiram isso eliminando o mindset fixo e elegendo em seu lugar uma cultura de crescimento e trabalho de equipe. Ver Gerstner e a IBM é como observar a Enron transformada na meca do mindset de crescimento. Como eram líderes que possuíam mentalidade de crescimento, começaram pela crença no potencial e no desenvolvimento humanos, tanto nos deles próprios quanto nos de outras pessoas. Em vez de usar a firma como veículo para a própria grandeza, usaram-na como máquina de crescimento para si mesmos, os empregados e a empresa como um todo. Warren Bennis disse que muitos chefes são entusiasmados e entusiasmantes, mas não avançam para lugar algum. 48 Essas pessoas não falam como nobres, falam em trajetos inclusivos, cheios de aprendizado e de satisfação. Jake, ouvir, dar crédito e instruir. Quando Jack Welch assumiu a AG em 1980, a empresa estava avaliada em 14 bilhões de dólares. 49 20 anos depois, Wall Street estimou-a em 490 bilhões. Era a empresa mais valiosa do mundo. A revista Fortune considerou Welch o mais universalmente admirado, estudado e imitado entre os CEOs de seu tempo. É impossível calcular seu impacto econômico total, mas deve ser um impressionante múltiplo de seu desempenho na G.50 para mim. O mais impressionante foi um artigo na página de opinião do New York Times de autoria de Steve Bennett, CEO da Intuit. 51. Aprendi a instruir os funcionários quando estive na General Electric com Jack Welch. Ele se dirigia diretamente ao funcionário que estivesse na linha de frente a fim de saber o que estava acontecendo. Em certo momento, no início da década de 1990, eu o vi em uma fábrica de refrigeradores em Louisville. Ele foi diretamente à linha de montagem para ouvir o que eles tinham a dizer. Converso frequentemente com os empregados da linha de frente. Aprendi isso com Jack. Essa citação é eloquente. Jack era evidentemente um homem ocupado, um homem importante, mas não dirigia a empresa como fazia Iacocca, a partir da luxuosa sede, onde seus contatos mais frequentes eram com os garçons de luvas brancas. Welch nunca deixou de visitar as fábricas e ouvir os trabalhadores. Estes eram pessoas que ele respeitava, com as quais aprendia e que, em troca, ele instruía. Há também a ênfase no trabalho em equipe e não no régio eu. Na sua autobiografia, percebe-se desde o início, já na dedicatória e na nota do autor, que alguma coisa nele é diferente. Não é o Eu sou um herói, de Lee Iacocca, ou Eu sou um superastro, de Alfred Dunlap, embora pudesse facilmente reivindicar ambos os títulos. Em vez disso, ele diz: detesto ter de usar a primeira pessoa. Quase tudo que fiz na vida foi realizado junto com outras pessoas. Por favor, lembrem-se de que, cada vez que virem a palavra eu nessas páginas, isso se refere a todos aqueles colegas e amigos, alguns que eu possa ter deixado escapar. 52 ou essas pessoas encheram minha jornada de grande alegria e aprendizado. Frequentemente fazem com que eu pareça melhor do que sou. 53. Já percebemos que o eu, do CEO e famintos por reconhecimento se transforma no nós do líder. De mindset de crescimento. É interessante reparar que, antes que Welch conseguisse eliminar da empresa o mindset fixo, foi preciso erradicá-lo de si próprio. E creiam, foi preciso muito esforço. Ele nem sempre foi o líder que aprendeu a ser. Em 1971, era candidato a uma promoção, e o chefe de recursos humanos da AG redigiu um memorando cauteloso. 54 registrou que, apesar dos muitos pontos fortes de Welch, a promoção dele tem mais riscos do que o normal. Prosseguiu dizendo que Welch era arrogante, não sabia receber críticas e se apoiava demasiadamente em seu talento em vez de em seu esforço e em sua competente equipe. Não eram bons sinais. Felizmente, cada vez que o sucesso lhe subiu a cabeça, alguém o advertiu. Um dia, o jovem doutor Welch, muito bem vestido num terno chique, entrou em seu novo conversível. 55 tratou de fechar a capota e recebeu em cheio um jato de óleo escuro e pegajoso, que lhe arruinou tanto o terno quanto a pintura de seu querido automóvel. Lá estava eu, me achando um grande homem, e rapidamente veio a advertência, que me levou de volta à realidade. Foi uma lição importante. Há um capítulo inteiro, intitulado Muito Cheio de Mim, que fala da época em que tratava de aquisições e achava que não era capaz de errar. Então comprou a empresa Kidder Peabody, um banco de investimentos em Wall Street, cuja cultura era semelhante à da Enron. Foi um desastre que fez a de perder centenas de milhões. Nunca esqueci a experiência com a Kidder. 56 Ela ensinou-lhe que há uma diferença muito tênue entre autoconfiança e orgulho exagerado. Dessa vez, o orgulho venceu e me deu uma lição que jamais esquecerei. O que ele aprendeu foi o seguinte: a verdadeira autoconfiança é a coragem de se abrir, acolher as mudanças, as novas ideias, qualquer que seja sua fonte. 57 A verdadeira autoconfiança não se reflete num título, num terno caro, num belo carro ou numa série de aquisições. Reflete-se em seu mindset, sua disposição para crescer. Bem, a humildade é um começo, mas que dizer das habilidades gerenciais? A partir de suas experiências, Welch compreendeu cada vez mais o tipo de líder que desejava ser, um gerente voltado para o crescimento, um guia, e não um juiz. Quando era um jovem engenheiro na GE, certa vez causou uma explosão química que arrancou o telhado do prédio em que trabalhava. 58 Emocionalmente abalado pelo que acontecerá, foi dirigindo o carro 160 quilômetros até a sede da empresa, a fim de enfrentar seus superiores e explicar o sucedido. Mas, ao chegar, foi recebido de maneira compreensiva e alentadora. Nunca se esqueceu disso. A reação de Charlie me causou profunda impressão. Se estivermos gerenciando pessoas que evidentemente se afligem com o erro, nossa tarefa é ajudá-los a atravessar uma fase. Aprendeu como selecionar pessoas, segundo seu mindset e não pelo seu pedigree. Inicialmente, os títulos acadêmicos o impressionavam. Contratou engenheiros diplomados pelo MIT, por Princeton e pela Caltech. Mas depois de algum tempo, percebeu que o mais importante não era isso. Acabei compreendendo que o que realmente procurava eram pessoas com paixão e desejo de realizar. O currículo não me dizia muita coisa sobre esse apetite interior. 59 Chegou então a chance de ser o CEO. Cada um dos 3 candidatos precisava convencer o presidente em exercício de que era o melhor para assumir o cargo. Welch fez sua campanha com base em sua capacidade de crescimento. Não afirmou ser um gênio nem que era o maior líder que já existira. Prometeu desenvolvimento, obteve o cargo e cumpriu a promessa.
Abriu imediatamente um diálogo e os canais para receber feedbacks honestos. Tratou rapidamente de perguntar aos executivos do que gostavam e do que não gostavam na empresa e o que achavam que era preciso mudar. Sim, eles foram surpreendidos. Na verdade, estavam tão habituados a adular os chefes que nem sequer conseguiam pensar nas respostas àquelas perguntas. Em seguida, Welch fez saber sua doutrina. Esta empresa tem a ver com crescimento, e não com presunção. Acabou com o elitismo, ao contrário de nossos líderes de mindset fixo. Certa tarde, deu uma palestra em um clube frequentado pela elite de executivos da Ponto 60 que ele era o lugar onde os inovadores e os que tinham ideias deveriam ser vistos e ouvidos. Para surpresa deles, não os elogiou. Disse: não encontrei nada de valioso naquilo que vocês estão fazendo. Então, pediu-lhes que pensassem em funções que fizessem mais sentido para eles e para a empresa. Um mês depois, o presidente do clube procurou Welch, trazendo uma sugestão: transformar o clube em uma força de voluntários para a comunidade. Depois de 20 anos, esse programa, aberto a todos os funcionários, já possuía 42 mil membros. Gerenciavam programas de ensino em escolas dos bairros pobres, construíam parques, playgrounds e bibliotecas em comunidades carentes. Agora contribuíam para o crescimento alheio e não para seus próprios egos. Livrou-se dos chefes cruéis. E a Coca tolerava e até mesmo admirava chefes desse tipo, capazes de fazer com que os trabalhadores produzissem. Serviam para o que ele queria. Welch admitiu que muitas vezes também fingia ignorar a existência de tais chefes. Mas, na organização que agora tinha em mente, não poderia mais fazer isso. Diante de 500 gerentes, expliquei por que pedi a 4 funcionários que saíssem da empresa no ano anterior, embora seu desempenho financeiro fosse adequado. Pedi que fossem embora por não praticarem nossos valores. Ponto 61. A maneira correta de aumentar a produtividade era o aconselhamento, e não o terror. Valorizava o trabalho em equipe, e não a genialidade individual. Durante muitos anos, agi assim. Como a Enron, recompensar o autor único de uma ideia, mas agora Welch passou a recompensar a equipe que punha a ideia em funcionamento. Em consequência, os líderes foram estimulados a compartilhar com suas equipes o reconhecimento pelas ideias, e a não receber sozinhos todo o crédito. Isso fez grande diferença na maneira pela qual nos relacionávamos uns com os outros. 62 Jack Welch não foi uma pessoa perfeita, mas estava dedicado ao crescimento. Essa devoção manteve seu ego sob controle, conservou-o ligado à realidade e em contato com sua humanidade. Afinal, fez com que seu trajeto fosse próspero e gratificante para milhares de pessoas. Erradicar o mindset fixo. No final da década de 1980, a IBM tinha se transformado em uma Enron, exceto por isto. A diretoria percebeu que a empresa estava com problemas. A cultura dominante era de condescendência e elitismo. No interior da empresa, imperava a velha síndrome: nós somos nobres, mas eu sou mais nobre do que você. Não havia trabalho de equipe, somente guerrilhas. Havia contratos, mas não acompanhamento. Ninguém se preocupava com os clientes. Mas isso talvez não tivesse tido importância se os negócios não estivessem sofrendo em decorrência. Em 1993, os executivos da IBM procuraram Lou Gerstner e pediram-lhe que viesse ser o novo CEO. Ele recusou. Pediram novamente: você deve isso ao país. Vamos falar com o presidente Clinton para que lhe diga que aceite. Por favor, por favor, por favor. Queremos exatamente o mesmo tipo de estratégia e mudança de cultura que você operou na American Express e na LJ.63. Ele acabou cedendo, embora não soubesse bem porquê. Mas agora a IBM tinha um líder que acreditava no crescimento pessoal e em criar uma cultura empresarial que o promovesse. Como fez para produzir isso na IBM? Primeiro, como fizera Welch, abriu os canais de comunicação verticais e horizontais da empresa. 6 dias depois de chegar, mandou um memorando a cada empregado da IBM, dizendo: durante os próximos meses, pretendo visitar todas as seções e escritórios que eu puder. E sempre que possível, quero conhecer muitos de vocês para ver como podemos, juntos, fortalecer a empresa. Ponto 64 dedicou a ele seu livro. Este livro é dedicado aos milhares de funcionários da IBM que nunca abandonaram sua empresa, seus colegas e a si mesmos. São eles os verdadeiros heróis da reinvenção da IBM. Ponto 65 atacou o elitismo, como fizera Welch. A semelhança da Enron, toda a cultura se resumia na busca de status pessoal dentro da firma. Gerstner dissolveu a comissão de gerência, o mais elevado núcleo de poder dos executivos da IBM, e frequentemente procurou competência fora dos altos escalões. No mindset de crescimento não é apenas um grupo selecionado que tem algo a oferecer. A hierarquia significa muito pouco para mim. Vamos se unir em volta de uma mesa as pessoas que podem ajudar a resolver um problema, qualquer que seja sua posição. 66 em seguida, o trabalho em equipe. Gerstner demitiu os políticos, os que se entregavam a intrigas internas, e recompensou os que ajudavam seus colegas. Impediu que as divisões da IBM se prejudicassem entre si diante dos clientes para fazer negócios por conta própria. Passou a basear as gratificações dos executivos mais no desempenho geral da empresa do que no de suas unidades específicas. A mensagem era: não queremos coroar alguns príncipes, precisamos trabalhar como uma equipe. Assim como na Enron, a obtenção de um contrato era valorizada. O restante era considerado sem importância. Gerstner ficou abismado com a constante falta de acompanhamento dos contratos e das decisões e com a ilimitada tolerância da empresa com esse estado de coisas. Exigiu e inspirou uma execução melhor. A mensagem era: a genialidade não é suficiente, precisamos executar a tarefa. Finalmente, Gerstner concentrou-se no cliente. Os clientes da IBM se sentiam traídos e estavam irritados. A empresa voltara-se tanto para si mesma que já não atendia às necessidades deles em matéria de computadores. Estavam também em desacordo com os preços. Sentiam-se frustrados com a burocracia na IBM e irritados, porque ela não os ajudava a integrar seus sistemas. Numa reunião com 175 gerentes de tecnologia da informação das maiores empresas do país, Gerstner anunciou que a IBM passaria a colocar o cliente em primeiro lugar e sustentou o que dizia, anunciando um corte drástico nos preços dos computadores mainframe. A mensagem era: não somos uma realeza hereditária, servimos para a satisfação dos clientes. No final dos primeiros IA dos meses, Gerstner recebeu um boletim de Wall Street que dizia: nada aconteceu com as ações da IBM porque ele nada fez. Ponto 67 decepcionado, mas sem se deixar abater, Gerstner prosseguiu sua campanha contra a nobreza e recuperou a IBM de sua experiência quase fatal. Essa foi a corrida de 100 metros. Nesse ponto, Dulac pegaria seu dinheiro e escaparia. O que havia a fazer era tarefa ainda mais difícil: manter essas diretrizes, enquanto a IBM recuperava a liderança na indústria do ramo. Essa era a maratona. Quando Gerstner devolveu a IBM a seus executivos, em março de 2002, o valor das ações aumentara 800% e a IBM era a primeira no mundo em serviços de tecnologia da informação, hardware, avanços em software, excluídos os computadores pessoais, e chips para computadores projetados sob medida e de alto desempenho. E o mais importante, a IBM voltava a definir o rumo futuro da indústria. ANE, aprendizado, firmeza e compaixão. Se a IBM tivesse dívidas de 17 bilhões de dólares e classificação de crédito destruída, fosse objeto de uma investigação da Comissão de Títulos e Valores, suas ações tivessem caído de 63,69 dólares para 4,43 cada uma, que empresa seria? A Xerox. Foi essa Xerox, cuja direção Annie Mukai assumiu em 2000.68. Não somente a empresa não se diversificara, mas já não conseguia sequer vender suas copiadoras. 3 anos depois, porém, a Xerox teve 4 trimestres consecutivos de lucros, e em 2004 a Fortune afirmou que Mukai havia realizado a melhor operação de recuperação desde Lou Gerstner. 69. Como ela conseguiu isso? Mukai entrou num incrível clima de aprendizado, transformando-se na CEO de que a Xerox precisava para sobreviver. Ela e seus principais colaboradores, como Ursula Barnes, aprenderam as minúcias de todos os aspectos dos negócios. Por exemplo, como explica Betsy Morris da Fortune. Mukai fez o curso completo de balancetes. 70, aprendeu tudo sobre dívidas, estoques, impostos e
Moeda, de maneira a ser capaz de prever o impacto de cada decisão sua no balanço da empresa. Todos os fins de semana, ela levava para casa volumosos fichários e os estudava como se fosse fazer uma prova final na segunda-feira. Quando assumiu o comando, os funcionários das unidades da Xerox não conseguiam lhe dar respostas simples sobre o que tinham, o que vendiam ou quais eram suas funções. Ela se tornou assim o que sabia todas essas respostas ou onde ir buscá-las. Ela era rigorosa. 71 dizia a todos a verdade nua e crua que precisavam conhecer, como por exemplo, que o modelo de negócios da Xerox não era viável ou que a empresa estava prestes a ficar sem recursos financeiros. Cortou em 30% o número de empregados, mas não era a motosserra. Em vez disso, aguentou o impacto emocional de suas decisões, caminhando pelos corredores, conversando com os funcionários e dizendo-lhes: "Sinto muito". Era firme, mas compassiva. Com efeito, acordava no meio da noite preocupada com o que aconteceria aos empregados restantes e aos aposentados caso a empresa falisse. Preocupava-se constantemente com o moral e o desenvolvimento de seus funcionários, tanto que, mesmo com os cortes, se recusou a sacrificar as partes maravilhosas e originais da cultura da Xerox. A Xerox era conhecida em toda a indústria do ramo como a empresa que dava festas de aposentadoria e patrocinava reuniões de aposentados. Como os funcionários lutavam ombro a ombro com ela, Mukai recusou-se a abolir os aumentos de salários, num gesto destinado a elevar o moral. Permitia que faltassem ao trabalho no dia do aniversário. Queria salvar tanto o corpo quanto o espírito da Xerox, não para si própria ou para seu ego, mas para todos os que se esforçavam ao máximo em favor da empresa. Depois de trabalhar arduamente durante 2 anos, Mukai viu sua foto na revista Time junto às duas famosos dirigentes da Tico e da WorldCom, responsáveis por 2 dos maiores desastres de gerência empresarial de nosso tempo. 72 No entanto, um ano depois, ela percebeu que sua dedicação finalmente estava dando resultados, quando um dos membros da diretoria, e CEO da Procter & Gamble, lhe disse: "Nunca imaginei que voltaria a me orgulhar de ter meu nome ligado a esta empresa. Eu estava enganado." 73 Mukai estava vencendo a corrida de 100 metros. Agora vinha a maratona. Poderia a Xerox ganhá-la também? Talvez tivesse descansado sobre os louros por muito tempo, resistindo à mudança e perdendo várias oportunidades. Ou talvez o mindset de crescimento, a missão de Mukai de transformar a si mesma e a empresa pudesse salvar mais uma instituição norte-americana. Jack, Lu e Anne, 3 líderes confiantes no crescimento, repletos de paixão, acreditando que a liderança é feita de crescimento e paixão, e não de brilho. Ao final de tudo, os líderes de mindset fixo estavam cheios de amargura, mas os de mindset de crescimento estavam repletos de gratidão. Olhavam agradecidos para seus funcionários que haviam tornado possível sua fantástica trajetória. Consideravam-nos seus verdadeiros heróis. CEO é sinônimo de sexo masculino? Quando vemos os livros escritos pelo CEO ou a respeito deles, achamos que isso é verdade. Os líderes de bom a excelente retratados por Jim Collins, e seus líderes não tão competentes, usados como comparação, eram todos homens. Talvez isso seja porque os homens têm estado no topo há mais tempo. Há alguns anos, seria difícil pensar em mulheres no cargo mais elevado de uma grande empresa. Com efeito, muitas das mulheres que dirigiram grandes empresas tiveram de criá-las, como Mary Kay Ash, magnata de cosméticos, Martha Stewart ou Oprah Winfrey. Ou então herdá-las, como Katharine Graham, ex-diretora do jornal Washington Post. As coisas estão começando a mudar. As mulheres hoje em dia detêm mais posições importantes nas grandes empresas. 74 já foram CEO e não apenas da Xerox, mas também do eBay, da Hewlett-Packard, da MTV Networks, que pertence à Viacom, da Time, Inc., que faz parte da Time Warner, da Lucent Technologies e da Hit Aid. No Citigroup, PepsiCo e Verizon, tem havido mulheres presidentes ou diretoras financeiras. Com efeito, a revista Fortune chamou Meg Whitman, do eBay, talvez, a melhor CEO dos Estados Unidos, na empresa mais quente do mundo. 75 Pode ser que dentro de alguns anos eu seja capaz de escrever todo este capítulo tendo mulheres como personagens principais. Por outro lado, espero que não. Espero que em poucos anos seja difícil encontrar líderes com mindset fixo, homens ou mulheres, na direção de nossas empresas mais importantes. Um estudo sobre processos de grupo. O pesquisador Robert Wood e seus colegas realizaram outro excelente estudo. 76 Desta vez criaram grupos de gerência, 30 equipes com 3 pessoas em cada. Metade dos grupos tinha 3 pessoas de mindset fixo, e a outra metade, 3 de mindset de crescimento. Os de mindset fixo acreditavam que as pessoas possuem certo grau de capacidade gerencial, e não podem fazer muito para mudar esse panorama. Em contraste, os de mindset de crescimento acreditavam que as pessoas podem mudar substancialmente sua capacidade básica para dirigir outras pessoas. Assim, um dos grupos achava que se possuíam ou não as qualidades. O outro acreditava que as qualidades podem se desenvolver com a experiência. Cada um dos grupos já trabalhava havia algumas semanas quando receberam a tarefa conjunta que já mencionei antes. Uma tarefa complexa de gerência na qual tinham de dirigir uma organização simulada. Uma empresa de móveis. Você se recorda de que nessa tarefa é preciso adequar as pessoas às funções motivá-las para obter o máximo de produtividade. Mas então, em vez de trabalhar individualmente, os membros dos grupos podiam debater suas escolhas e o retorno que obtinham, trabalhando juntos para aperfeiçoar as decisões. Os grupos de mindset fixo e de mindset de crescimento partiram com a mesma capacidade, mas, à medida que o tempo passava, os de mindset de crescimento funcionaram visivelmente melhor do que os outros. E a diferença foi aumentando quanto mais se estendia o tempo em que trabalhavam. Novamente, os de mindset de crescimento aproveitaram seus erros e suas avaliações muito mais do que os de mindset fixo. Mais interessante, no entanto, foi a maneira pela qual os grupos funcionaram. Os membros dos grupos de mindset de crescimento davam opiniões e expressavam desacordo com muito mais franqueza quando tratavam das decisões gerenciais tomadas. Todos participavam do processo de aprendizado. Nos grupos de mindset fixo, que se preocupavam com quem era inteligente ou burro ou com a desaprovação de suas ideias, esse debate aberto e produtivo não aconteceu. Em vez disso, parecia mais um pensamento de grupo. Pensamento de grupo versus nós pensamos. No início da década de 1970, Irving Janis popularizou o termo group thinking, ou pensamento de grupo. 77 Isso ocorre quando todos os membros de um grupo começam a pensar de forma parecida. Ninguém discorda, ninguém assume atitude crítica. Isso pode levar a decisões catastróficas, e como sugere o estudo de Wood, muitas vezes é produto de mindset fixo. O pensamento de grupo pode ocorrer quando as pessoas confiam demais em um líder talentoso ou genial. Foi isso que levou à desastrosa invasão da Baía dos Porcos, o plano secreto e mal arquitetado dos Estados Unidos para invadir Cuba e derrubar Castro. Os conselheiros do presidente Kennedy, normalmente astutos, não avaliaram bem a situação. Por quê? Porque o consideravam extraordinário e tudo que fizesse somente poderia ter êxito. Segundo Arthur Schlesinger, uma pessoa de dentro da Casa Branca, os homens que rodeavam Kennedy tinham absoluta fé em sua capacidade e em sua sorte. Tudo tinha dado certo para ele desde 1956. Contra todas as probabilidades, ganhará a indicação para a candidatura e a eleição. Todos à sua volta acreditavam que ele possuía o toque de Midas que não poderia perder. 78 Schlesinger diz ainda: se algum conselheiro graduado tivesse se oposto àquela aventura, creio que Kennedy a teria cancelado. Mas ninguém se manifestou contrário a ela. 79 Para impedir que algo semelhante lhe acontecesse. Winston Churchill organizou um departamento especial. 80 Outros poderiam ter admiração reverencial por sua personalidade titânica. Mas a função do departamento, segundo o relato de Collins, era dar a Churchill todas as más notícias. Assim Churchill podia dormir tranquilo, sabendo que o pensamento de grupo não tinha levado a uma falsa sensação de segurança. O pensamento de grupo pode acontecer quando o grupo se deixa levar por seu próprio brilho e superioridade. Os executivos da Enron acreditavam que por serem brilhantes, todas as suas ideias eram brilhantes. Nada jamais daria errado. Um consultor externo perguntou várias vezes ao pessoal da Enron:
Onde vocês acham que reside sua vulnerabilidade? 81 ninguém respondeu. Ninguém sequer entendeu a pergunta. Chegamos a um ponto, disse um dos altos executivos, em que pensávamos ser a prova de bala. 82 Alfred P. Sloan, ex-CEO da General Motors, apresenta um agradável contraste. 83 Ele presidia um grupo de formuladores de política em alto nível, que parecia haver chegado a um consenso. Senhores, disse ele, entendo que todos estão de completo acordo com a decisão a ser tomada. Nesse caso, proponho que adiemos novos debates sobre este tema até nossa próxima reunião, a fim de nos dar tempo de desenvolver um desacordo, e talvez chegarmos a compreender melhor toda a situação. Heródoto, que escreveu no século V a.C., relata que os antigos persas utilizavam uma variante da técnica de Sloan, a fim de impedir o pensamento de grupo. 84 Sempre que um grupo chegava a uma decisão estando sóbrios, voltavam a considerá-la mais tarde, quando estavam bêbados. O pensamento de grupo também pode acontecer quando um líder de mindset fixo castiga os que discordam dele. Pode ser que as pessoas não deixem de pensar criticamente, mas deixam de se manifestar de maneira crítica. E a Coca procurava calar quem criticasse suas ideias e decisões, ou se livrar deles. Afirmou que os novos carros, de formas mais arredondadas, pareciam batatas voadoras, o que encerrou a discussão. 85 Ninguém pôde discordar, e os carros quadrados da Chrysler foram perdendo fatias cada vez maiores do mercado. David Packard, por outro lado, deu uma medalha a um funcionário por haver discordado dele. 86 O cofundador da Hewlett Packard conta essa história. Há vários anos, no laboratório da empresa, um jovem engenheiro recebeu ordem de abandonar o desenvolvimento de um monitor no qual trabalhava. Em resposta, ele saiu de férias, viajando pela Califórnia e visitando clientes em potencial para mostrar-lhes o monitor e avaliar seu interesse. Os clientes adoraram a inovação, e ele continuou a desenvolvê-la, acabando por convencer seu gerente a colocá-la em produção. A Hewlett Packard vendeu mais de 17 mil desses monitores e colheu receitas de 35 milhões de dólares. Mais tarde, numa reunião de engenheiros da empresa, Packard deu ao jovem uma medalha por extraordinária irreverência e rebeldia além dos limites normais dos deveres de um engenheiro. Há muitas maneiras pelas quais o mindset fixo cria o pensamento de grupo. Os líderes são considerados deuses que nunca se enganam. Um grupo pode arrogar-se talentos e poderes especiais. Os líderes suprimem o desacordo, a fim de inflar seus egos. Ou então, os funcionários concordam com os líderes para conseguir-lhes o reconhecimento. Por isso, o mindset de crescimento é muito importante no Dá uma pausa no tempo de tomar as final. grandes decisões. Como demonstrou Robert Wood em seu estudo, o mindset de crescimento, ao libertar as pessoas das ilusões ou da carga da aptidão fixa, leva a um debate pleno e aberto das informações disponíveis e à tomada de decisões sensatas. Vou fazer aquela pausa estratégica, né? Tá terminando o 5º capítulo, vai entrar o 6º já aí em poucas páginas. Nós vamos até a 140, tá? Só. Líderes, né? CEOs dentro da empresa. Ele está falando sobre atitudes desses CEOs dentro da empresa que podem trazer esse mindset mais flexível. E quando não traz isso, né, como que pode ser maléfico à própria instituição? Olhar para esse lugar e perceber como é isso, né? Como intimidador é. E no começo ele fala algo que me chamou bastante atenção, que foi a crítica, né, do líder e do CEO a um funcionário é onde ele mais tem que aprender. É interessante isso, né? Como é que o líder de um projeto precisa estar atento a esse lugar. Muito bom. Alguém quer fazer algum comentário? Ou podemos continuar? Que chamou a atenção foi também de que eles investirem no próximo, é o que mais desenvolveu, tirando o ego e cuidando dos funcionários, dos seus liderados, do próximo. Algumas empresas que cresceram foram assim, reconhecendo seu erro e crescendo. E em contrapartida, né, ele trouxe alguns que ignoravam, né, ficavam na ostentação, né, do cargo e da posição que atingiu, né? Isso é a decadência, né? A gente não vê só isso numa empresa, mas vê isso numa nação como um todo. Roma, né, os Estados Unidos agora tá vivendo um pouco isso, né? E assim por diante. Bora lá, vamos continuar. Sensatas. A geração elogiada chega ao mercado de trabalho. Teremos problemas para encontrar líderes no futuro? Hoje, em qualquer revista ou estação de rádio, ouvimos falar sobre o problema dos elogios no local de trabalho. 87 Poderíamos ter percebido isso antes.
Falamos sobre todos os pais bem-intencionados que tentaram elevar a autoestima dos filhos dizendo para eles o quanto são inteligentes e talentosos. E falamos sobre todos os efeitos negativos desse tipo de elogio. Bem, esses filhos do louvor já entraram no mercado de trabalho, e com certeza muitos podem não funcionar sem ter um rótulo para cada movimento. Em vez de bônus anuais, algumas empresas estão dando bônus trimestrais ou mesmo mensais. Em vez de funcionário do mês, é funcionário do dia. As empresas estão contratando consultores para ensiná-los como melhor recompensar essa geração super elogiada. Temos agora uma força de trabalho cheia de pessoas que precisam de reafirmação constante e que não podem ser criticadas. Essa não é uma receita de sucesso nos negócios, onde assumir riscos, mostrar persistência e corrigir os erros são fatores essenciais. Por que as empresas perpetuam o problema? Porque estão mantendo as mesmas práticas equivocadas dos pais que superelogiam, e ainda pagando a consultores para lhes mostrar como fazer isso. Talvez precisemos nos afastar do problema e olhar por outra perspectiva. Se os tipos errados de elogio levam crianças pelo caminho da dependência, da fragilidade e do se sentir no direito, talvez os tipos corretos de elogio possam levar a um caminho de trabalho duro e maior resistência. Mostramos em nossa pesquisa que com os tipos corretos de feedback mesmo os adultos podem ser motivados a escolher tarefas desafiadoras e a confrontar seus erros. Como esse feedback pareceria ou soaria no local de trabalho? Em vez de apenas dar uma recompensa aos funcionários pela ideia mais inteligente ou um elogio pelo desempenho brilhante, eles seriam elogiados pela proatividade por encararem uma tarefa difícil, por batalharem e aprenderem alguma coisa nova, por não se intimidarem com o revés ou por estarem abertos e atuantes sob a crítica. Talvez pudessem ser elogiados por não precisarem de elogios constantes, por um senso distorcido de como seria amar seus filhos. Muitos pais nos anos 1990 e, infelizmente, nos anos 2000, abdicaram de sua responsabilidade. Embora as corporações não estejam normalmente em posição de retomar o que os pais interromperam, talvez precisem desta vez. Se as empresas não desempenharem um papel no desenvolvimento de uma força de trabalho mais madura e com mindset de crescimento, de onde virão os líderes do futuro? Negociadores nascem negociadores? Um dos pontos-chave em que um empresário bem-sucedido deve ser bom é na negociação. Na verdade, é difícil imaginar como uma empresa pode obter êxito sem negociadores capacitados no controle. Laura Cray e Michael Azelion mostraram que os Mindsets têm um impacto importante no sucesso da negociação. 88 em um estudo. Eles ensinaram às pessoas tanto de mindset fixo quanto de mindset de crescimento as habilidades da negociação. Metade dos participantes leu o artigo Negotiation Ability, Like Plaster, Spirit Stable Over Time. A capacidade de negociação, assim como a argamassa, é muito estável ao longo do tempo. A outra metade leu um artigo chamado Negotiation Ability Changeable, Indicating B Developer. A capacidade de negociação é mutável e pode ser desenvolvida. Para dar um sabor especial aos artigos, o de mindset de crescimento começava dizendo: embora se costumasse acreditar que a capacidade de negociação era uma habilidade fixa, com a qual as pessoas nasciam ou não, especialistas agora acreditam que saber negociar é uma habilidade dinâmica, que pode ser cultivada e desenvolvida ao longo do tempo. Os participantes foram então convidados a selecionar o tipo de atividade de negociação que queriam. Poderiam escolher entre uma que mostrasse suas habilidades de negociação, embora não fossem aprender nada de novo, ou outra em que poderiam cometer erros e ficar confusos, mas na qual aprenderiam algumas habilidades úteis para a negociação. Quase metade, 47%, das pessoas às quais foi ensinado o mindset fixo sobre as habilidades de negociação escolheu a atividade que simplesmente mostrava suas próprias habilidades, mas apenas 12% daquelas a quem foi ensinado o mindset de crescimento se preocuparam em prosseguir com essa tarefa de exibicionismo. Significa que 88% das pessoas que aprenderam o mindset de crescimento queriam se aprofundar na atividade que melhoraria suas habilidades de negociação. No estudo seguinte, Cray e Azelion acompanharam as pessoas enquanto elas se envolviam em negociações. Novamente, a metade das pessoas foi dado um mindset fixo sobre habilidades de negociação e a outra metade foi dado um mindset de crescimento. As pessoas, duas de cada vez, envolviam-se em uma negociação de emprego. Em cada dupla, um era o candidato e o outro o recrutador, e negociavam acerca de 8 questões, incluindo salário, férias e benefícios. No final da negociação, as pessoas com mindset de crescimento eram claros vencedores, rendendo quase o dobro que aqueles com mindset fixo. As pessoas que aprenderam o mindset de crescimento perseveravam nos pontos difíceis e nos impasses para obter resultados mais favoráveis. Em 3 estudos finais, os pesquisadores observaram alunos de MBA matriculados em um curso de negociação. Eles avaliaram os mindsets que os alunos já tinham, perguntando quanto concordavam com afirmações de mindset fixo. O tipo de negociador que uma pessoa não pode ser muito mudado, é muito básico. Bons negociadores nascem desse jeito, e afirmações de mindset de crescimento. Todas as pessoas podem mudar até suas qualidades mais básicas de negociação. Nas negociações, a experiência é um grande professor. Como antes, descobriram que quanto mais mindset de crescimento os alunos tinham, melhor eles iam na atividade de negociação. Mas o mindset de crescimento faz as pessoas boas apenas em conseguir seus próprios interesses. Muitas vezes as negociações exigem que as pessoas compreendam e tentem servir aos interesses de outras pessoas também. Idealmente, no fim de uma negociação, ambas as partes sentem que suas necessidades foram atendidas. Em um estudo com uma atividade de negociação mais desafiadora, aqueles com mindset de crescimento foram capazes de ir além das falhas iniciais, construindo um acordo que contemplasse os interesses subjacentes de ambas as partes. Portanto, aqueles com mindset de crescimento não obtêm resultados mais favoráveis apenas para si mesmos, mas, mais importante, geram soluções criativas que conferem benefícios a todas as partes. Decididamente, um mindset de crescimento promoveu um aprendizado maior. Os alunos de MBA que confirmaram um mindset de crescimento no primeiro dia do curso de negociação tiveram notas maiores no fim do curso, semanas depois. A nota foi baseada no desempenho nos trabalhos escritos e nas discussões e apresentações durante as aulas, e refletiu uma compreensão mais profunda da teoria e da prática de negociação. Treinamento corporativo. Gestores nascem gestores? Milhões de dólares e milhares de horas são gastos a cada ano na tentativa de ensinar líderes e gestores a treinar seus funcionários e lhes dar um feedback efetivo. No entanto, muito desse treinamento é ineficiente, e muitos líderes e gestores permanecem orientadores deficientes. Isso acontece porque essa habilidade não pode ser treinada? Não, não é por essa razão. A pesquisa lança luz sobre o porquê de o treinamento corporativo frequentemente fracassar. Estudos de Peter Eslin, Don Van de Valle e Gary Latton mostram que muitos gestores não acreditam em mudança pessoal. 89 Esses gestores de mindset fixo buscam simplesmente o talento existente, julgam os funcionários como competentes ou incompetentes logo de início, e isso é tudo. Fazem pouco treinamento em desenvolvimento, e quando os funcionários realmente melhoram, talvez não percebam, mantendo-se presos à impressão inicial. Além disso, são muito menos propensos a buscar ou aceitar feedback crítico de seus funcionários. Por que treinar funcionários se eles não podem mudar e por quê? Obter feedback deles se você não pode mudar? Gestores com mindset de crescimento acham bom ter talento, mas entendem que esse é apenas o ponto de partida. Esses gestores são mais comprometidos com o desenvolvimento de seus funcionários e com o próprio. Dão muito mais treinamento em desenvolvimento, notam melhoras no desempenho dos funcionários e recebem bem suas críticas. Ainda mais estimulante, o mindset de crescimento pode ser ensinado aos gestores. Eslin e seus colegas conduziram um rápido workshop baseado em princípios psicológicos bem estabelecidos. A propósito, com algumas mudanças, pode ser facilmente utilizado para promover um mindset de crescimento em professores ou técnicos esportivos. O workshop começa com um vídeo e um artigo científico sobre como o cérebro muda com o aprendizado. Como em nosso workshop sobre cerebrologia descrito no capítulo 8, é sempre empolgante para as pessoas entender como o cérebro é dinâmico e como muda com o aprendizado. O artigo segue falando sobre como é possível mudar ao longo
da vida e como com treinamento e prática as pessoas podem desenvolver suas capacidades na maioria das atividades. Embora os gestores, naturalmente, queiram encontrar a pessoa certa para um trabalho, a pessoa realmente certa nem sempre aparece. No entanto, o treinamento e a experiência podem muitas vezes extrair e desenvolver as qualidades necessárias para um desempenho bem-sucedido. O workshop leva então os gestores por uma série de exercícios em que eles avaliam porque é importante entender que pessoas podem desenvolver suas habilidades. B. Pensam em áreas nas quais tinham baixo rendimento mas em que agora se desempenham bem. C. Escrevem a um protegido esforçado sobre como suas habilidades podem ser desenvolvidas. E D. Relembram as vezes em que viram pessoas aprender a fazer coisas que nunca imaginaram conseguir fazer. Em cada caso, refletem sobre por que e como a mudança acontece. Depois do workshop, houve uma rápida mudança na prontidão com que os gestores participantes detectaram melhorias no desempenho do funcionário, no quanto estavam dispostos a treinar um funcionário ineficiente e na quantidade e qualidade de suas sugestões de treinamento. Além disso, essas mudanças persistiram no período de 6 semanas em que foram acompanhados. O que isso significa? Primeiro, que nossa melhor aposta não é simplesmente contratar os gestores mais talentosos que pudermos encontrar e deixá-los livres, mas buscar gestores que também incorporem um mindset de crescimento, entusiasmo para aprender e ensinar, abertura para dar e receber feedback e habilidade para enfrentar e superar obstáculos. Significa que também precisamos treinar líderes, gestores e funcionários para acreditarem no crescimento, além de treiná-los nos pormenores da comunicação eficaz e do aconselhamento. Sem dúvida, um workshop sobre mindset de crescimento pode ser um bom primeiro passo em qualquer programa de treinamento. Finalmente, significa criar um ambiente de mindset de crescimento em que os indivíduos possam prosperar, o que envolve apresentar habilidades como algo que pode ser aprendido, transmitir que a empresa valoriza o aprendizado e a perseverança, não só a genialidade ou o talento pronto, dar feedback de forma que promova o aprendizado e o sucesso futuro, apresentar gestores como recursos para o aprendizado. Sem uma crença no desenvolvimento humano, muitos programas de treinamento corporativo se tornam exercícios de valor limitado. Com uma crença no desenvolvimento, esses programas dão sentido à expressão recursos humanos e se tornam um meio de explorar um enorme potencial. Líderes nascem líderes? Quando Warren Bennis entrevistou grandes líderes, todos eles concordaram que os líderes se fazem, não nascem feitos, e são feitos mais por si próprios do que por meios externos. Ponto 90 Bennis está de acordo. Acredito que todos, qualquer que seja a idade ou circunstância, são capazes de transformar-se. Ponto 91 Isso não quer dizer que todos se tornarão líderes. Infelizmente, gerentes e até mesmo diretores e CEOs, em sua maioria, tornam-se chefes e não líderes. Exercem o poder, em vez de transformarem a si mesmos, a seus funcionários e a sua organização. Por que isso acontece? John Zenger e Joseph Folkman assinalam que a maioria das pessoas, quando ocupa o lugar de gerente pela primeira vez, iniciam um período de muito aprendizado. Ponto 92 Recebem muito treinamento e assistência. São abertas a ideias e pensam com muita profundidade na forma pela qual desempenharão suas funções. Procuram desenvolver-se, mas logo que aprendem as noções básicas, deixam de tentar melhorar. Pode ser que isso dê muito trabalho, ou talvez não percebam até onde o aperfeiçoamento as levará. Contentam-se em cumprir seus deveres, e não em transformar-se em líderes. Ou como argumenta Morgan M. Cole, muitas organizações acreditam no talento nato, e não procuram pessoas que tenham potencial de desenvolvimento. Ponto 93 Não apenas essas organizações estão perdendo uma boa reserva de possíveis líderes, mas sua crença no talento nato pode até mesmo prejudicar as próprias pessoas que pensam ser talento nato, transformando-as em pessoas arrogantes, defensivas e que se recusam a aprender. A lição é a seguinte: criar uma organização que dê valor ao desenvolvimento da aptidão, e então ver os líderes emergirem. Mindsets organizacionais. Quando pensamos em Wu Gerstner e Yamukai, vemos o tipo de empresa que eles desejavam criar e criaram. Essas empresas abraçavam o desenvolvimento de todas as capacidades dos funcionários, e não a adoração a um punhado de gênios ungidos, o que levantou uma questão. Claramente, o líder de uma organização pode ter um mindset fixo ou de crescimento, mas uma organização como um todo pode ter um mindset. Pode ter uma crença de que o talento é simplesmente fixo, ou em vez disso, uma crença predominante de que talento pode e deve ser desenvolvido em todos os funcionários? Esse sim, que impacto isso terá sobre a empresa e os funcionários? Para descobrir, estudamos um grupo de grandes empresas, integrantes da lista de empresas Fortune 500 e Fortune 1000.94. Uma empresa pode apoiar mais de um mindset fixo que afirma que qualquer funcionário tem isso ou não tem. Chamamos isso de cultura de gênio. Ou pode apoiar mais de um mindset de crescimento que afirme que pessoas podem crescer e se aperfeiçoar por meio de esforço, boas estratégias e bom aconselhamento. Chamamos isso de cultura de desenvolvimento. Para determinar o mindset das empresas, perguntamos a uma amostra diversificada de funcionários em cada empresa o quanto eles concordavam com afirmações como esta sobre sua empresa. Quando está sendo bem-sucedida, esta empresa parece acreditar que as pessoas têm um nível específico de talento, e elas não podem realmente mudar isso. Mindset fixo. Esta empresa valoriza a inteligência natural e o talento para os negócios mais do que quaisquer outras características. Mindset fixo. Esta empresa valoriza genuinamente o desenvolvimento das pessoas e o crescimento de seus funcionários. Mindset de crescimento. Compilamos as respostas e descobrimos que havia um forte consenso dentro de cada empresa sobre se suas crenças e seus valores eram de mindset fixo ou de crescimento. Agora estamos prontos para analisar o impacto do mindset em toda a empresa, sobre a confiança dos funcionários na organização, sua sensação de empoderamento e comprometimento e seu nível de colaboração, inovação e o comportamento ético que foi adotado em cada empresa. O que encontramos foi fascinante. As pessoas que trabalham em organizações com mindset de crescimento têm mais confiança em sua empresa e maior senso de propriedade sobre seu trabalho. Por exemplo, quando funcionários foram convidados a avaliar afirmações como as pessoas são confiáveis nesta organização, aqueles nas empresas com mindset de crescimento expressaram muito mais concordância. Ao lado disso, também relataram que eram muito mais comprometidos com suas empresas e mais dispostos a se esforçar por ela. Tem um forte senso de propriedade e comprometimento com o futuro desta empresa. Aqueles que trabalham em empresas com mindset fixo, no entanto, expressaram mais interesse em mudar de emprego. É bom que funcionários em empresas com mindset de crescimento sintam confiança e tenham um comprometimento, mas e a rapidez e a inovação? São coisas com as quais as empresas devem se preocupar e realmente se preocupam. Talvez uma empresa tenha de sacrificar um pouco o conforto e a lealdade para estar na vanguarda. Talvez uma crença no talento fixo motive inovação. Não parece ser esse o caminho. Na verdade, os funcionários das empresas com mindset de crescimento são mais propensos a dizer que suas organizações apoiam assumir riscos calculados, inovação e criatividade. Por exemplo, eles concordaram muito mais fortemente com afirmações como: esta empresa apoia genuinamente a assunção de riscos e me apoiará mesmo que eu falhe. E as pessoas são encorajadas a ser inovadoras nesta empresa. A criatividade é bem-vinda. Os funcionários nas empresas com mindset fixo não apenas dizem que suas empresas são menos propensas a apoiá-los quanto aos riscos e à inovação, mas também tendem a concordar muito mais que suas empresas são comumente implacáveis e antiéticas. Nesta empresa há muita trapaça, tomada de atalhos e corte de custos exagerado. Ou nesta empresa, as pessoas frequentemente escondem informações e mantêm segredos. Não faz muito sentido quando pensamos sobre isso. Quando empresas premiam o talento nato, então todos querem ser o superstar, todos querem brilhar mais do que os outros, e as pessoas talvez sejam mais propensas a trapacear ou a cortar custos para vencer. O trabalho de equipe pode entrar em queda livre. Assim, funcionários de empresas com mindset de crescimento têm uma visão mais positiva de sua empresa, mas essa admiração é recíproca. Sim, os supervisores dessas empresas têm opiniões significativamente mais positivas de seus funcionários e sobre os pontos da empresa com que devem
se preocupar. Esses supervisores avaliam seus funcionários como mais colaborativos e mais comprometidos em aprender e crescer, e mais inovadores, e com potencial de gestão muito maior. Essas são todas as coisas que fazem uma empresa mais ágil e com mais chances de se colocar na vanguarda. Amo esta descoberta. Supervisores de empresas com mindset de crescimento viram um potencial de gestão muito maior nos membros de sua equipe do que os supervisores de empresas com mindset fixo. Eles observaram futuros líderes em formação. Amo a ironia. Empresas com mindset fixo supostamente buscam por talento, contratam o talento, recompensam o talento, mas aí, olhavam ao redor e diziam: onde está o talento? O talento não estava florescendo. Nossos resultados nos mostram que é possível ter um mindset fixo ou de crescimento dentro da estrutura de uma organização para criar uma cultura de gênio ou uma cultura de desenvolvimento. Todos sabem que os modelos de negócios do passado já não são válidos e que as empresas modernas devem se reinventar constantemente para se manterem vivas. Quais empresas você acha que tem mais chances de prosperar no mundo atual? Desenvolva seu mindset. O lugar em que você trabalha é de mindset fixo ou de crescimento? Você acha que as pessoas estão simplesmente julgando você ou ajudando a se desenvolver? Talvez você possa transformar seu ambiente de trabalho, fazendo ter mais mindset de crescimento, a começar por você mesmo. Há formas pelas quais você possa ser menos defensivo em relação a seus erros. Poderia aproveitar melhor as informações que recebe. Há formas pelas quais você possa criar mais experiências de aprendizado para si. Como você age em relação às outras pessoas em seu local de trabalho? Você é um chefe de mindset fixo, que se concentra mais em seu poder do que no bem-estar de seus empregados? Costuma afirmar seu status diminuindo os outros? Tenta prejudicar empregados de alta capacidade porque ameaçam você? Pense em maneiras de ajudar seus empregados a se desenvolver em seu trabalho. Aprendizados, workshops, sessões de coaching. Pense em como você pode começar a considerar seus empregados como colaboradores, como equipe, e tratá-los assim. Faça uma lista de estratégias e experimente-as. Faça isso, ainda que pense em si próprio como um chefe de mindset de crescimento. O apoio bem direcionado e as informações que promovem o crescimento nunca são demais. Se você é o dirigente de uma empresa, olhe para ela de uma perspectiva de mindset de crescimento. Será preciso fazer como Lou Gerstner? Pense com seriedade em como eliminar o elitismo e criar uma cultura de autoanálise, comunicação aberta e trabalho de equipe. Leia o excelente livro de Gerstner, Quem Disse que os Elefantes Não Dançam, para ver como se faz. Seu local de trabalho está organizado para promover o pensamento de grupo? Se estiver, todo o processo de tomada de decisões tem problemas. Crie formas de estimular opiniões alternativas e crítica construtiva. Designe pessoas para fazer o papel de advogado do diabo, defendendo pontos de vista opostos, para que você perceba as deficiências de sua posição. Faça com que as pessoas debatam os diferentes ângulos do assunto. Crie uma caixa de sugestões anônimas para a qual os empregados tenham de contribuir como parte do processo decisório. Lembre-se, as pessoas são capazes de pensar de forma independente e, ao mesmo tempo, trabalhar em equipe. Ajude-as a desempenhar ambos os papéis. 6. Nós vamos entrar no sexto. A imagem travou aí. Voltou. Nós vamos entrar no sexto capítulo, né? Ele traz aí alguns pontos finais sobre o desenvolvimento, né? Tem uma palavra que acho que traduz tudo isso que nós estamos escutando, que é humanismo, uma pedagogia humanista. Pedagogia é uma metodologia, né? Então, metodologia de educação. Então, uma educação humanista, que olha para o outro, né? Que considera o outro, que traz e aprende com o organismo vivo. Essa é uma educação moderna, né? Em que o professor não olha para o aluno como alguém que sabe menos que ele. Ele entende que esse aluno ele tem uma ambiência na casa dele com pais, etc. E, enfim, uma configuração em que ele pode estar trazendo uma riqueza enorme para a sala e para o próprio professor, né? Ele olha esse aluno como um aprendiz e o professor como um eterno aprendiz, né? Por isso essas qualidades que eu sempre falo, seja um eterno aprendiz, humilde e faminto, são 3 qualidades importantes, né? Alguém quer trazer algo aí? Está esquentando um pouquinho o dia ou é impressão minha, Luzia Solange? Aí também está esquentando um pouco? Está esquentando, então subiu 2 graus, mas o vento está muito forte lá fora. Rapaz do céu, eu estou me sentindo um pouco mais quente aqui, mais quentinho, mas também fechei toda a casa, está tudo aberto. Imagina. Quem se mandou? Alguém se mandou? A Raquel. Raquel, tá bom, Raquel. Bom dia, Raquel. Bora lá? Vamos escutar essas últimas páginas. Estamos na página 119. Nós vamos até a 140, e mais 20 páginas, 20 minutos, a gente termina a nossa leitura, tá bom? Bora lá. Ler o 6º capítulo, a gente para no 7º. Relacionamentos, mindsets apaixonados ou não.
O que é que se diz sobre o curso do amor verdadeiro? Que ele nunca é tranquilo. Bem, o caminho em direção ao amor verdadeiro tampouco é tranquilo. Essa estrada é frequentemente repleta de desapontamentos e corações partidos. Algumas pessoas permitem que essas experiências lhes deixem cicatrizes que as impeçam de formar relacionamentos satisfatórios no futuro. Outras conseguem se curar e seguir adiante. O que as diferencia? Para saber, recrutamos mais de 100 pessoas e pedimos que nos contassem uma experiência de rejeição terrível. Assim que cheguei a Nova York, me senti incrivelmente solitária. Não conhecia ninguém e achei que realmente não pertencia a este lugar. Depois de cerca de 1 ano de sofrimento, conheci Jake. Posso dizer que nos entendemos imediatamente, parecia que já nos conhecíamos havia muito tempo. Não demorou muito até que resolvêssemos viver juntos, e passamos a fazer tudo juntos. Eu achava que ficaria toda a minha vida com ele, e ele dizia achar o mesmo. Passamos 2 anos realmente felizes. Certo dia cheguei em casa e encontrei um bilhete. Ele dizia que precisava ir embora, que não tentasse encontrá-lo. Nem sequer me chamava de meu amor. Nunca mais soube dele. Às vezes, quando o telefone toca, eu ainda penso que pode ser ele. Ouvimos diversas variações dessa história. Pessoas de ambos os tipos de mindset contaram fatos semelhantes. Quase todas, em algum momento de suas vidas, tinham se apaixonado e saíram machucadas. O que variava, e de maneira drástica, era a forma pela qual lidaram com isso. Depois que contaram suas histórias, fizemos perguntas para prosseguir no tema. O que isso significou para você? Como lidou com isso? Que expectativas você tinha? As pessoas de mindset fixo sentiram-se julgadas e rotuladas pela rejeição. Rotuladas permanentemente. Era como se tivesse havido um veredicto e alguém tivesse gravado em suas testas, detestável. E elas reagiram com fúria. Como o mindset fixo não lhes proporciona uma fórmula para curar as feridas. Nada podiam fazer a não ser esperar pela possibilidade de ferir a pessoa que as magoara. Lida, a protagonista da história que contei acima, disse-nos que experimentaram um sentimento intenso e duradouro de amargura. Eu me vingaria dele, o faria sofrer como pudesse, se tivesse oportunidade. Ele merece. De fato, o principal objetivo das pessoas de mindset fixo ficou perfeitamente claro: vingança. Um homem disse: ela levou minha dignidade quando se foi. Não se passou um dia sem pensar como posso fazê-la pagar. Durante o estudo, perguntei a uma de minhas amigas, de mindset fixo, como tinha sido seu divórcio. Nunca esquecerei a resposta dela. Se eu pudesse escolher entre eu ser feliz e ele infeliz, sem dúvida preferiria que ele sofresse o máximo possível. A expressão doce vingança, que exprime a ideia de que com a vingança vem a redenção, deve ter sido cunhada por uma pessoa de mindset fixo, porque pessoas de mindset de crescimento não têm grande interesse em vingar-se. As histórias que contaram eram igualmente dolorosas, mas suas reações não poderiam ser mais diversas. Para elas, tratava-se de compreender, perdoar e seguir adiante. Embora muitas vezes se sentissem profundamente feridas pelo que acontecerá, queriam aprender com a experiência, aquele relacionamento e a forma pela qual terminou. Realmente me ensinou a importância da comunicação. Eu costumava achar que o amor vence todos os obstáculos, mas agora sei que é preciso ajudá-lo. O mesmo homem prosseguiu: também aprendi alguma coisa sobre a pessoa certa para mim. Acho que cada relacionamento nos ensina um pouco mais a esse respeito. Há uma expressão francesa que diz: tu compreendes c'est tu pardonner. Compreender tudo é perdoar tudo. É claro que isso pode ser um exagero, mas é um bom ponto de partida. Para as pessoas de mindset de crescimento, o objetivo principal era o perdão. Ouvi isso de uma mulher. Não sou nenhuma santa, mas sei que foi para minha própria tranquilidade interior que tive de perdoar e esquecer. Ele me feriu, mas eu tinha toda uma vida pela frente, e por nada neste mundo queria ficar vivendo no passado. Dia eu simplesmente disse: boa sorte para ele e boa sorte para mim. Graças ao mindset de crescimento, essas pessoas não se sentiram permanentemente marcadas. Por causa dele, procuraram aprender algo útil a respeito de si mesmas e de seus relacionamentos, algo que pudessem utilizar, a fim de terem melhores experiências no futuro. E sabiam como seguir adiante e abraçar o futuro. Minha prima Cathy personifica o mindset de crescimento. Há vários anos, depois de 23 anos de casamento, o marido a deixou. Em seguida, para piorar as coisas, ela sofreu um acidente e machucou a perna. Certa noite de sábado, sozinha em casa, ela disse a si mesma: quem disse que vou ficar sentada aqui, sentindo pena de mim mesma? Talvez essa frase pudesse ser o mantra do mindset de crescimento. Ela saiu e foi a uma festa, mesmo com um problema na perna, e lá conheceu o futuro marido. A família Contos não mediu as despesas. 2 Nicole Contos, com seu magnífico vestido de noiva, chegou a igreja no Rolls Royce. O arcebispo esperava para celebrar o matrimônio, e centenas de amigos e parentes, vindos de todo o mundo, aguardavam o casamento. Tudo estava perfeito, até que um dos padrinhos se aproximou de Nicole e lhe deu a notícia. O noivo não viria. Pode-se imaginar o choque e a dor? Pensando nas centenas de convidados, a família resolveu manter a recepção e o jantar. Em seguida, reunindo-se em torno de Nicole, perguntaram o que ela queria fazer. Demonstrando grande coragem, ela mudou de roupa, e num vestido preto decotado, compareceu à festa e dançou sozinha a música You Will Survive. Não era a dança que ela havia esperado, mas isso a transformou em um símbolo de coragem na imprensa de todo o país no dia seguinte. Nicole foi como jogador de futebol que correu para o lado errado. Era um acontecimento que poderia tê-la marcado e diminuído. Em vez disso, engrandeceu-a. É interessante. Nicole falou várias vezes sobre a dor e o trauma de ser abandonada no altar, mas nunca usou a palavra humilhada. Se tivesse julgado a si mesma, sentindo-se uma pessoa falha e indigna, humilhada, teria saído correndo para se esconder. Mas sua dor clara e limpa lhe permitiu ficar rodeada do amor de seus amigos e parentes e iniciar o processo de cura. Aliás, o que acontecerá ao noivo? Segundo se soube, ele foi para o Tahiti, fazendo sozinho a viagem de lua de mel. E o que aconteceu a Nicole? Poucos anos depois, com o mesmo vestido e na mesma igreja, casou-se com um excelente marido. Teve medo? Não, disse ela. Eu sabia que ele estaria ali. Se pensarmos na maneira pela qual a rejeição fere e enraivece as pessoas de mindset fixo, não nos admiraremos ao saber que as crianças que seguem esse mindset são as que reagem às provocações e intimidações com ideias de retaliação violenta. Mais tarde voltarei a esse assunto. Relacionamentos são diferentes. Compartilha. Nossa, aqui eu preciso fazer uma pausa. Importante. Uau, que paulada, hein? Você imagina, cara, mulher viver com alguém, de repente chegar um bilhete: fui embora, não me procure. Vai casar, o noivo não chega. Mas eu quero dizer o seguinte aqui, por isso que eu parei. A gente só é aquilo que vive dentro da gente. A gente só vive aquilo dentro da gente que a gente alimenta. Isso que mostra essa inteligência emocional, né? Que alguns tiveram. Agora, terrível a frase: se eu tivesse que escolher sobre a minha felicidade ou a infelicidade dele, eu escolheria a infelicidade dele.
Cara, não tem mais nada doentio do que isso. Doentio no sentido da doença que vai provocar na pessoa. Isso tem tudo a ver com a palavra que a gente leu hoje. Doença mental, a frequência que a pessoa está vivendo. Falei disso hoje no Aliança 559 o tempo todo. Qual frequência? Dei o meu exemplo como bailarino, que nunca absolutamente me interferiu em nada, não vivia dentro de mim. Não tinha absolutamente nenhuma ressonância comigo o fato das pessoas olharem preconceituosamente para a profissão, para mim ou para o que quer que seja. Por quê? Porque não vibrava dentro de mim. Essa é a grande questão. Então, essa infelicidade vibra dentro dessa pessoa. O abandono, a rejeição, essa pessoa foi abandonada já há algum tempo, não é aquele abandono, porque se ela não tivesse sido abandonada há algum tempo, aquilo não iria provocar nada, né? Claro, obviamente uma situação que ela teria que arrumar ali, mas como a outra, que o noivo não abandonou, o noivo não foi, e no próximo casamento ela não tinha dúvida que ele iria, e estava tudo bem para ela, foi dançar o Will Survive, entendeu? Porque não ressoava nela o abandono, na outra sim, né? Ressoava o abandono. Então está sempre dentro da gente, não no outro. O outro só mostra o que a gente é. O outro só provoca experiências de nós mesmos. É isso, é bem importante. Então, cuidado com aquilo que você vive e fica alimentando 40 anos algo que você viveu 6 meses, 2 dias, 5 minutos. Você fica 40 anos alimentando aquilo, cuidado. Bora lá. Diferentes. Em seu estudo sobre pessoas superdotadas, Benjamin Bloom incluiu pianistas, escultores, nadadores olímpicos, tenistas, matemáticos e pesquisadores em neurologia. 3 deixou de fora, porém, pessoas que tinham jeito para relacionamentos interpessoais. Esse era seu plano. Afinal, há muitas profissões nas quais as aptidões interpessoais desempenham um papel importante: professores, psicólogos, administradores, diplomatas. No entanto, por mais que Bloom tentasse, não conseguia encontrar uma forma de medir a habilidade social com a qual todos concordassem. Às vezes nem sequer temos certeza de que isso seja uma aptidão. Quando vemos pessoas de grande traquejo social, na verdade não pensamos nisso como um domingo, pensamos nelas como pessoas simpáticas ou encantadoras. Quando vemos um casal que se dá excepcionalmente bem, não achamos que os dois sejam competentes em construir relacionamentos. Dizemos que são pessoas legais, ou que têm química. O que significa isso? Significa que, como sociedade, não compreendemos as aptidões sociais. No entanto, os relacionamentos entre pessoas são extremamente importantes. Talvez por isso o livro Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, tenha sido tão bem recebido. 4 Ele afirma: há habilidades socioemocionais, e posso lhe dizer quais são. Os Mindsets acrescentam outra dimensão. Ajudam-nos a compreender melhor porque as pessoas frequentemente não aprendem as habilidades de que necessitam nem usam as que possuem. Porque se lançam com tanta esperança em novos relacionamentos somente para sofrer. Porque muitas vezes o amor se transforma em um campo de batalha terrivelmente sangrento. E o mais importante, ajudam-nos a entender porque certas pessoas conseguem construir relacionamentos prazerosos e duradouros. Mindsets que se apaixonam. Até agora, ter mindset fixo significava acreditar que nossas características pessoais são fixas. Mas nos relacionamentos aparecem outros 2 elementos, o parceiro e a própria relação. Agora é possível ter mindset fixo com relação a 3 coisas. Pode-se acreditar que nossas qualidades sejam fixas, que as do parceiro sejam fixas, que as qualidades do relacionamento sejam fixas, que ele seja inerentemente bom ou ruim, que deva acontecer ou que não deva acontecer. Agora tudo isso é objeto de julgamento. Para o mindset de crescimento, todas essas coisas podem ser aperfeiçoadas. Todas elas, você, seu parceiro e o relacionamento, têm capacidade para crescer e mudar. No mindset fixo, o ideal é a compatibilidade instantânea, perfeita e perpétua. Assim como deve ser. Assim como cavalgar ao sol poente. Assim como viveram felizes para sempre. Muita gente quer sentir que seu relacionamento é especial, e não apenas um acontecimento fortuito. Isso parece estar certo. Nesse caso, qual é o problema do mindset fixo? Há 2 problemas. Se você precisa se esforçar, é porque não era para ser. Um problema é que pessoas de mindset fixo esperam que tudo que é bom aconteça automaticamente. Os parceiros não se esforçam para ajudar um ao outro na solução de seus problemas, ou para aprender novas habilidades. Isso acontecerá por mágica, por meio do amor entre ambos, um pouco como aconteceu com a Bela Adormecida, cujo estado de coma foi curado pelo beijo do príncipe, ou com Cinderela, cuja vida triste foi repentinamente transformada por seu príncipe. As amigas de Charlene lhe falaram sobre Max, um novo músico que tinha chegado à cidade. Viera tocar violoncelo na orquestra sinfônica. Na noite seguinte, Charlene foi com as amigas assistir ao concerto, e quando foram aos bastidores ao final da apresentação, Max tomou a mão de Charlene e disse: da próxima vez, vamos fazer com que seja mais longo. Ela ficou impressionada com o jeito intenso e romântico dele, e ele, com os modos encantadores e a aparência exótica dela. Quando saíram, a intensidade aumentou. Pareciam entender-se profundamente. Gostavam das mesmas coisas. Restaurantes, analisar pessoas, viajar. Ambos pensavam: onde você estava esse tempo todo? No entanto, com o tempo, Max começou a se mostrar instável. Na verdade, ele era assim, mas logo de início não se notava. Quando estava de mau humor, preferia ficar sozinho. Charlene queria saber o que o estava perturbando, mas isso o irritava. Deixe-me sozinho, insistia ele cada vez com mais rispidez. Mas Charlene sentia-se desprezada. Além disso, seus momentos de mau humor nem sempre aconteciam em ocasiões convenientes. Às vezes, os dois tinham combinado de sair. Outras vezes, haviam planejado um jantarzinho a sós. Ou ele queria desistir, ou ela tinha de suportar o silêncio emburrado dele. Se ela tentava puxar uma conversa leve, ele se mostrava decepcionado. Pensei que você tivesse me entendido. Os amigos, vendo que os dois se gostavam, insistiram para que se esforçassem para resolver o problema, mas ambos achavam com muita tristeza que esse o relacionamento fosse o que deveria ser não.
Seria preciso fazer esforço. Se o relacionamento fosse o que deveria ser, cada um seria capaz de compreender e respeitar as necessidades do outro. Assim, foram se afastando e acabaram por terminar. Namoro, no mindset de crescimento, a excitante chama inicial também pode acontecer, mas as pessoas com esse mindset não esperam por passes de mágica. Acreditam que um relacionamento bom e duradouro decorra do esforço e da vontade de resolver as inevitáveis diferenças. Mas pessoas de mindset fixo não aceitam isso. Lembram-se da ideia, fruto do mindset fixo, de que quem tem talento não precisa se esforçar. A mesma crença se aplica aos relacionamentos. Se os parceiros são compatíveis, tudo deveria decorrer naturalmente. Todos os especialistas em relacionamento, sem exceção, discordam dessa afirmação. Aaron Beck, renomado psiquiatra, diz que uma das crenças mais destrutivas de uma relação é esta: se é preciso que façamos esforço, deve haver algo seriamente errado em nosso relacionamento. Ponto 5. John Gottman, eminente pesquisador de relacionamentos, diz: todos os casamentos exigem um esforço para se manter nos trilhos. Há uma tensão constante entre as forças que unem e as que podem separar. Ponto 6. Assim como nas realizações pessoais, essa crença, a de que o sucesso não deveria exigir esforço, priva as pessoas do elemento mais importante para que o relacionamento floresça. Provavelmente por isso muitas relações azedam, porque as pessoas acreditam que amar significa nunca precisar fazer nada que exija esforço. Leitura da mente. A noção de que casais deveriam ser capazes de ler a mente um do outro faz parte da crença na falta de necessidade de esforço. Nós somos um só. Meu parceiro deveria perceber o que penso, sinto e preciso, e eu deveria saber o que ele pensa, sente e precisa. Mas isso é impossível. A leitura da mente, em vez da comunicação, inevitavelmente sai pela culatra. Elaine Savage, notável psicóloga de famílias, conta o caso de Tom e Lucy. 7. Depois de 3 meses juntos, Tom disse a Lucy que havia um descompasso no relacionamento dos dois. Lucy, lendo seus pensamentos, achou que Tom queria dizer que amava menos do que ela a ele. Sentiu-se desencorajada. Deveria romper a relação antes que ele o fizesse? No entanto, depois de uma sessão de terapia, Lucy reuniu coragem para descobrir o que ele queria dizer com aquilo. A verdade era que Tom usará um termo musical para comunicar seu desejo de afinar o relacionamento e levá-lo a um nível mais elevado. Quase caí na mesma armadilha. Havia conhecido meu marido poucos meses antes e tudo parecia estar indo muito bem. Mas uma tarde, quando estávamos juntos, ele me disse: preciso de mais espaço. Fiquei perplexa. Não podia acreditar no que ouvia. Estaria completamente enganada sobre nosso relacionamento? Finalmente reuni toda a minha coragem. O que você quer dizer com isso? Perguntei. Preciso que você chegue um pouquinho para o lado no sofá, para me dar mais espaço, respondeu ele. Ainda bem que perguntei. Concordar em tudo. É estranho acreditar na leitura dos pensamentos, mas isso faz sentido quando você percebe que muita gente de mindset fixo está convencida de que, num casal, ambos deveriam ter sempre a mesma opinião. Se para você é assim, não é preciso comunicação. Basta presumir que seu parceiro vê as coisas da mesma forma que você. Raymond Nee e seus colegas recebiam casais para debater as opiniões deles sobre seu relacionamento. 8. Os de mindset fixo se sentiam ameaçados. Agiam com hostilidade depois de falar até mesmo de pequenas discrepâncias na forma pela qual cada um via o relacionamento. Mesmo um desacordo pouco importante ameaçava a crença de que compartilhavam as mesmas opiniões. É impossível a um casal compartilhar tudo que o parceiro presume ou espera. Ele pode presumir que a mulher pare de trabalhar e passe a ser sustentada. Ela, que também contribuirá para as despesas. Um pode presumir que terão uma casa no subúrbio, e o outro, que viverão num ninho de amor boêmio. Michael e Robin haviam concluído a universidade e estavam prestes a se casar. Ele era do tipo que gosta de um lar na zona boêmia. Imaginava que depois do casamento, iriam gozar a vida jovem e alegre de Greenwich Village. Por isso, ao encontrar o apartamento ideal, achou que ela ficaria encantada. Mas ela, quando viu, ficou enlouquecida. Durante toda a vida, tinha morado em apartamentos pequenos e apertados. Estava vendo isso acontecer de novo. Achava que os casais devem morar em casas novas, com carros novos estacionados do lado de fora. Ambos sentiram-se traídos, e não melhoraram muito depois disso. Os casais às vezes acreditam erroneamente que concordam sobre os direitos e deveres de cada um. Preencham o espaço em branco. Como marido, tenho o direito de, e minha mulher tem o dever de. Como esposa, tenho o direito de, e meu marido tem o dever de. Poucas coisas são capazes de enfurecer mais os parceiros do que a violação de seus direitos. E poucas coisas fazem um parceiro ficar mais furioso do que ver que o outro se sente autorizado a fazer alguma coisa que o primeiro não considera ser seu direito. John Gottman relata: entrevistei homens recém-casados que me disseram orgulhosamente: eu não vou lavar os pratos, nada disso. Isso é coisa de mulher. 2 anos depois, as mesmas pessoas me perguntam: por que eu e minha mulher não fazemos mais sexo? 9. É claro que um casal pode concordar em assumir os papéis tradicionais. Isso é problema deles. Mas é muito diferente de considerar isso um direito. Quando Janete, analista financeira, e Phil, corretor de imóveis, se conheceram, ele tinha acabado de comprar um apartamento novo e estava pensando em dar uma festa de inauguração, um jantar para um grupo de amigos. Janete disse: vamos fazer a festa, e ele ficou animado. Ela estava pensando na primeira pessoa do plural em nós. Como tinha mais experiência em cozinhar e dar festas, ela tratou da maior parte dos preparativos, e fez isso com prazer. Ficou feliz em vê-lo contente com a possibilidade de realizar aquele evento. O problema começou depois que os convidados chegaram. Phil simplesmente foi à festa. Comportou-se como um convidado. Parecia que era ela quem tinha de fazer todo o trabalho. Janete ficou furiosa. A maneira madura de agir teria sido chamá-lo à parte e discutir o assunto. Mas ela resolveu dar uma lição, e também passou a agir como convidada. Felizmente, a presunção e a retaliação não se transformaram em rotina no relacionamento. Em vez disso, a regra foi a comunicação. Depois disso, os problemas passaram a ser debatidos, e não presumidos. Um relacionamento sem esforço estará condenado ao fracasso, e não será um bom relacionamento. É preciso se esforçar para se comunicar de maneira adequada e para descobrir e resolver esperanças e crenças conflitantes. Isso não significa que seja impossível viver felizes para sempre, mas provavelmente que se esforçaram felizes para sempre. 2. Problemas indicam falhas de caráter. A segunda grande dificuldade decorrente do mindset fixo é a crença de que os problemas são sinal de deficiências profundas. Mas, assim como não há grandes realizações sem dificuldades, também não há excelentes relacionamentos sem conflitos e problemas ao longo do caminho. Quando pessoas de mindset fixo falam de seus conflitos, atribuem culpa. Às vezes culpam-se, mas em geral culpam o parceiro. E atribuem a culpa a um traço, uma falha do caráter. 10. Mas não termina aí. Quando as pessoas culpam a personalidade do parceiro pelo problema, sentem-se irritadas e contrariadas em relação a ele. E não há saída. Como as características fixas são a origem do problema, este não pode ser resolvido. Assim, uma vez descobertas as falhas de seus parceiros, pessoas de mindset fixo passam a desprezá-los e a sentirem-se insatisfeitas com a relação como um todo. 11. Por outro lado, pessoas de mindset de crescimento veem as imperfeições de seus parceiros, mesmo assim consideram um relacionamento satisfatório. Às vezes, pessoas de mindset fixo não querem enxergar os problemas do parceiro ou do relacionamento, para não terem de se aborrecer. Todos achavam que Yvonne estava tendo um caso. Ela recebia telefonemas misteriosos. Muitas vezes se atrasava para buscar as crianças na escola. Passou a sair mais com as amigas à noite. Outras vezes mostrava-se distraída. O marido Charlie achava que era apenas uma fase. Todas as mulheres passam por isso, dizia ele. Não significa que ela tenha um amante.
O melhor amigo de Charlie insistiu para que ele averiguasse, mas Charlie achou que se enfrentasse a realidade e ela fosse negativa, seu mundo desmoronaria. No mindset fixo, ele teria de enfrentar a ideia de que, ou 1, a mulher que amava era uma pessoa ruim, ou 2, ele não era bom o bastante e a afastara de si, ou 3, o relacionamento estava irremediavelmente comprometido. Charlie não era capaz de lidar com nenhuma dessas 3 hipóteses. Não lhe ocorreu que há problemas que podem ser resolvidos, que ela estava mandando um recado que desejava desesperadamente que ele entendesse. Não me considere algo corriqueiro. Preciso de mais atenção. O mindset de crescimento não faria necessariamente enfrentar a mulher, mas a situação. Ele refletiria sobre o que poderia estar errado. Talvez examinasse a questão com alguém que o aconselhasse e tomasse uma decisão bem pensada sobre o próximo passo. Se houvesse problemas a resolver, pelo menos haveria uma possibilidade. Ambos perdedores. As amigas de Penélope viviam se queixando de que não existem homens bons. Penélope saía e os encontrava. A cada vez encontrava um homem maravilhoso e se apaixonava por ele. Esse é pra valer, dizia ela, começando a ler as revistas de noivas e praticamente redigindo o convite de casamento. Elas acreditavam, porque era sempre alguém que demonstrava muitas qualidades. Mas, de repente, algo acontecia. Uma vez terminou o relacionamento porque ganhou um presente de mau gosto. Outra, o cara gostava de ketchup na comida e, às vezes, usava sapatos brancos. Outro namorado tinha maus hábitos eletrônicos, não largava o celular e via televisão demais. E essa lista é apenas parcial. Presumindo que essas características eram fixas, Penélope não estava disposta a conviver com tais defeitos. Mas a maior parte não se referia a problemas graves de caráter que não pudessem ser tratados com alguma comunicação. Meu marido e eu já estávamos juntos havia quase um ano, e quando meu aniversário se aproximou, dei um recado claro: não sou mercenária, mas gosto de um bom presente. Ele disse: não é a intenção que vale. Respondi: isso é o que as pessoas dizem quando não têm boas intenções. Uma vez por ano, continuei: cada um de nós tem seu dia. Amo você e pretendo gastar tempo e esforço na escolha de seu presente. Gostaria que você fizesse o mesmo. Ele nunca me decepcionou. Penélope presumia que em algum lugar havia alguém perfeito. O especialista em relacionamentos. Daniel Ville diz que escolher um parceiro é escolher um monte de problemas. Não há candidato sem problemas. O truque é reconhecer as limitações de cada um e construir a partir daí. Os defeitos voam. Brenda e Jack eram clientes de Daniel Ville, que relata o seguinte: Brenda chegou do trabalho e contou a Jack uma história longa e detalhada. Sem propósito visível. 12, ele ficou entediado, mas procurou ocultar o tédio para ser delicado. Brenda, no entanto, percebeu e, procurando ser mais divertida, começou a contar outra história, também relativa a seu trabalho. Jack estava quase explodindo. Ambos esgrimiam mentalmente características negativas um do outro. Segundo Ville, eles pensavam: Brenda é chata, Jack é egoísta e nosso relacionamento não presta. Na verdade, ambos tinham boas intenções. Brenda temia contar sem rodeios que tiveram grande êxito no trabalho naquele dia. Não queria parecer que estava contando vantagens. Em vez disso, falou de pequenos detalhes de seu projeto. Jack não queria ser indelicado e, por isso, em vez de fazer perguntas ou se mostrar desconcertado, permaneceu calado e esperou o fim da narrativa. Bastaria que Jack dissesse: sabe, meu bem, com tantos detalhes eu perco o fio da meada e fico sem entender. Por que não me diz o motivo de seu entusiasmo por esse projeto? Eu realmente gostaria de saber. Era um problema de comunicação, e não de personalidade ou de caráter. Mas no mindset fixo, a culpa chega rápida e furiosamente. A propósito, adoro essas histórias. Quando eu era menina, o Ladies Home Journal costumava trazer uma sessão intitulada: é possível salvar este casamento? Em geral, a resposta era afirmativa. Eu devorava aquelas histórias, fascinada pelos vários motivos que podiam acabar com o casamento, e ainda mais fascinada pelas maneiras de impedi-lo. A história de Ted e Karen, contada por Aaron Beck, mostra como duas pessoas de mindset fixo passaram, uma aos olhos da outra, de possuidoras de todas as boas características a donas de todas as más. 13 Quando Ted e Karen se conheceram, eram opostos que se atraíam. Karen irradiava espontaneidade e leveza. Ted, um homem sério que levava nas costas o fardo do mundo, achou que a presença despreocupada dela transformava sua vida. Tudo que ela diz e faz é encantador, rejubilava-se ele. 14. Em troca, Ted representava a figura paterna firme como uma rocha, que ela jamais tivera. Ele era exatamente o tipo de pessoa estável e confiável que podia lhe proporcionar uma sensação de segurança. Mas poucos anos depois, Ted considerava Karen uma cabeça de vento irresponsável. Ela nunca leva nada a sério, não posso confiar nela. 15 E Karen via em Ted um juiz tirano, que dissecava todos os seus movimentos. No final, o casamento foi salvo simplesmente porque o casal aprendeu a reagir um ao outro não com rótulos raivosos, mas com ações prestativas. Certo dia, em que Karen estava muito ocupada, Ted chegou do trabalho e encontrou a casa desarrumada. Ele se irritou e pensou em reclamar, mas, utilizando o que aprenderá com Beck, perguntou a si mesmo: qual é a reação madura? 16 Respondeu a sua própria pergunta começando a ajudá-la. Estava oferecendo apoio em vez de julgamento. É possível salvar este casamento? Aaron Beck aconselha os casais a nunca cultivar estes pensamentos de mindset fixo. Meu parceiro é incapaz de mudar. Nada pode melhorar nosso relacionamento. 17 Essas ideias, diz ele, são quase sempre equivocadas. Às vezes é difícil não pensar assim, como no caso de Bill e Hillary Clinton. Quando era presidente, Clinton mentiu ao país e à mulher sobre seu relacionamento com Monica Lewinsky. Hillary defendeu: meu marido pode ter seus defeitos, mas nunca mentiu para mim. 18 A verdade veio à tona, como em geral acontece, especialmente quando ajudada por um promotor especial. Hillary, traída e furiosa, tinha de decidir se Bill era um marido permanentemente ruim e indigno de confiança ou se era uma pessoa que precisava de ajuda. Esta é uma boa ocasião para destacar um ponto importante. A crença de que os parceiros têm potencial de mudança não deve ser confundida com a crença de que efetivamente mudarão. O parceiro tem de querer mudar, dedicar-se a mudar e agir concretamente para a mudança. O casal Clinton procurou aconselhamento e passou um dia por semana nesse processo durante um ano inteiro. Por meio do aconselhamento, Bill passou a entender que, por ser filho de pais alcoólatras, aprenderá a ter uma vida dupla. 19 Por um lado, aprenderá a suportar responsabilidades excessivas muito cedo, por exemplo, ainda menino, ao proibir severamente o padrasto de bater na mãe. Por outro lado, havia outra parte de sua vida em que assumia pouca responsabilidade, fazendo de conta que tudo estava bem, acontecesse o que acontecesse. Por isso, foi capaz de aparecer na TV e afirmar veementemente que não tinha envolvimento com Lewinsky. Estava naquele espaço de irresponsabilidade e elevada negação. As pessoas insistiam com Hillary para que o perdoasse. Certa noite, Stevie Wonder ligou para a Casa Branca e perguntou se podia visitá-la. 20 Fizeram uma canção sobre o poder do perdão e a tocou para ela. Mas Hillary não perdoaria uma pessoa que considerava mentirosa e falsa. Somente perdoaria um homem que ela acreditasse estar dedicado a enfrentar seus problemas, que estivesse procurando se aperfeiçoar. O parceiro como inimigo. Com o mindset fixo, em um momento seu parceiro é a luz de sua vida, no seguinte é seu adversário. Porque as pessoas transformariam o ser amado em inimigo. Quando você fracassa em outros empreendimentos, é difícil ficar culpando outra pessoa. Mas quando alguma coisa vai mal no relacionamento, é fácil culpar o outro. Com efeito, no mindset fixo há um número limitado de opções. Uma é culpar nossas próprias características permanentes, outra é culpar as do parceiro. É claro que o mais tentador é empurrar a culpa para o outro. Como herança de meu mindset fixo, ainda sinto um ímpeto irresistível de me defender e responsabilizar o outro quando alguma coisa vai mal no relacionamento. A culpa não é minha. Para lidar com esse mau hábito, eu e meu marido inventamos uma terceira pessoa, um homem imaginário chamado Morrice. Sempre que começamos a pensar em quem botar a culpa, invocamos o pobre Morrice e atribuímos a ele. Lembram-se de como é difícil perdoar para os que têm mindset fixo? Em parte isso acontece porque
se sentem marcados por uma rejeição ou pelo fim da relação. Mas também significa que, se perdoarem o parceiro ou a parceira, se o considerarem uma pessoa de bem, terão de assumir uma parcela maior da culpa. Se meu parceiro é uma boa pessoa, eu devo ser uma má pessoa. Deve ser minha culpa. O mesmo pode acontecer com os pais. Se o relacionamento com um dos pais é complicado, de quem é a culpa? Se seus pais não o amaram bastante, eram eles maus progenitores ou você não merecia ser amado? São essas as assustadoras perguntas que nos perturbam no mindset fixo. A saída? Vivi muito esse dilema. Minha mãe não me amava. Durante a maior parte de minha vida, lidei com isso culpando-a e sentindo-me amargurada. Mas simplesmente me proteger já não me satisfazia. Eu ansiava por um relacionamento de amor com minha mãe. Ainda assim, a última coisa que eu queria ser era uma dessas crianças que suplicam a aprovação de um progenitor que se distancia. Então compreendi uma coisa. Eu controlava uma parte do relacionamento, a minha parte. Podia ficar com a minha metade. Pelo menos, podia ser a filha amorosa que desejava ser. De certa forma, não importava o que ela fizesse. Eu estaria sempre adiante de onde estava agora. Como isso terminou? Experimentei uma poderosa sensação de crescimento ao deixar de lado minha amargura e me apresentar ao relacionamento. O resto não é realmente importante, porque eu não estava em busca de reconhecimento, mas vou contar assim mesmo. Aconteceu uma coisa inesperada. 3 anos depois, minha mãe me disse: se alguém me dissesse que eu não amava meus filhos, eu me sentiria ofendida. Mas agora compreendo que isso era verdade. Não sei se isso era porque nossos pais não nos amavam, ou porque eu estava muito preocupada comigo mesma, ou porque eu não sabia o que era o amor, mas agora eu sei. Desde aquela época até a morte dela, 25 anos depois, ficamos cada vez mais próximas. Já éramos pessoas animadas, mas ficamos ainda mais extrovertidas na presença uma da outra. Certa vez, depois que ela teve um derrame, os médicos me avisaram que ela não estava falando e que talvez nunca mais viesse a falar novamente. Entrei no seu quarto. Ela me olhou e disse: Carol, adoro seu vestido. O que me permitiu dar aquele primeiro passo, escolher o crescimento e me arriscar a ser rejeitada. No mindset fixo, eu tinha necessidade da culpa e da amargura. Isso fazia com que me sentisse mais virtuosa, mais poderosa e mais íntegra do que pensar que estava errada. O mindset de crescimento me permitiu deixar de lado a culpa e seguir em frente. O mindset de crescimento me deu uma mãe. Lembro-me de que quando éramos crianças e fazíamos alguma coisa errada, como deixar cair sorvete no sapato, virávamos para nosso amigo e dizíamos: veja o que você me fez fazer. Culpar o outro pode fazer com que nos sintamos menos idiotas, mas continuamos com sorvete no sapato e passamos a ter um amigo na defensiva. No relacionamento, o mindset de crescimento nos permite passar além da culpa, compreender o problema e procurar resolvê-lo junto com o outro. Competição. Quem é o melhor? No mindset fixo, em que é preciso constantemente provar nossa competência, é fácil entrar em competição com o parceiro. Quem é o mais inteligente, o mais talentoso e o mais agradável? Susan tinha um namorado que se preocupava com o fato de que ela fosse o centro das atenções e ele, um simples acompanhante. Se ela fosse alguém, ele seria ninguém. Mas Martin estava longe de ser ninguém. Era muito bem-sucedido, até mesmo reverenciado em seu campo de atividade. Era também bem apessoado e estimado. Então, no começo, Susan não deu importância a isso. Um dia, foram a uma conferência fora da cidade. Chegaram separadamente, e ao se registrar no hotel, Susan conversara com os simpáticos funcionários da portaria. Na mesma noite, quando os dois passaram juntos pelo saguão, todos a cumprimentaram calorosamente. Martin apenas resmungou. Em seguida, tomaram um táxi para ir jantar. Próximo ao fim do trajeto, o motorista começou a elogiá-la. Trate bem dela. Sim, senhor, ela merece. Martin franziu a testa. O fim de semana inteiro foi assim, e quando voltaram para casa, o relacionamento estava muito tenso. Martin não era ativamente competitivo. Não procurava ofuscar Susan, simplesmente lamentava a popularidade dela, que parecia maior do que a dele. Mas alguns parceiros desistem com mais facilidade. Cynthia, uma cientista, era muito competente em quase tudo que fazia, tanto que deixava seus parceiros um pouco por baixo. Isso poderia não causar problemas se ela não acabasse sempre se aventurando no território deles. Ela se casou com um ator e começou a escrever peças e atuar nelas magnificamente. Dizia que estava apenas procurando compartilhar a vida e os interesses dele. Logo seu hobby começou a ofuscar de tal modo a carreira dele que ele achou que precisava se afastar do relacionamento para voltar a se encontrar. Ela acabou se casando com um músico que era excelente cozinheiro e rapidamente passou a tocar piano e a inventar receitas incríveis. Mais uma vez, o marido deprimido acabou por ir embora. Cynthia não deixava espaço para a identidade de seus parceiros. Precisava se igualar a eles ou ultrapassá-los em quaisquer aptidões que tivessem. Há muitas maneiras adequadas de apoiar os parceiros ou demonstrar interesse em suas vidas. Essa não é uma delas. Desenvolver-se no relacionamento. Quando as pessoas entram em um relacionamento, encontram um parceiro que é diferente delas e não sabem como lidar com as diferenças. Num bom relacionamento, elas desenvolvem essa capacidade, e à medida que o fazem, ambos crescem e o relacionamento se aprofunda. Mas, para que isso aconteça, é preciso que ambos sintam que estão do mesmo lado. Laura teve sorte. Podia ser egoísta e manter-se na defensiva, gritar e fazer cara feia que James nunca tomava isso em termos pessoais, sempre achava que ela estava presente quando precisava dela. Por isso, quando ela se alterava, ele acalmava e fazia com que falasse sobre o problema. Com o tempo, ela aprendeu a deixar de gritar e fechar a cara. À medida que a atmosfera de confiança aumentava, cada um começou a se interessar vitalmente pelo desenvolvimento do outro. James estava abrindo uma empresa e Laura passava horas com ele, debatendo os planos e alguns dos problemas que ele estava encontrando. Laura sempre sonhara em escrever livros infantis. James a fez falar de suas ideias e preparar um primeiro rascunho. Insistiu com ela para que entrasse em contato com um ilustrador conhecido. No contexto do relacionamento, cada um dos parceiros ajudava o outro a fazer as coisas que tinha vontade de fazer e tornar-se a pessoa que desejava ser. Não faz muito tempo, eu conversava com uma amiga sobre a opinião de algumas pessoas a respeito da importância dos pais na educação de uma criança. Alguns acham que os pais não fazem grande diferença. Para explicar essa posição, ela comparava isso com o relacionamento num casamento. É como os parceiros em um casamento. Cada um chega a essa relação já completamente formado, e não se deve pretender modificar o parceiro. Ora, não respondi. Para mim, o casamento é justamente estimular o desenvolvimento do parceiro, na mesma medida em que ele estimula o nosso. Mas eu não falava de uma coisa do tipo My Fair Lady, na qual se procura operar uma mudança completa no parceiro, que passa a achar que não é bom o bastante como é. Estou falando em parceiros que se ajudam dentro do relacionamento a atingir seus próprios objetivos e a realizar seu próprio potencial. Isso é o mindset de crescimento em ação. Amizade. As amizades, como as parcerias, são oportunidades para realçar o desenvolvimento um do outro e para se valorizar mutuamente. As duas coisas são importantes. Amigos podem compartilhar a sabedoria e a coragem para tomar decisões que os engrandeçam e assegurar um ao outro que possuem boas qualidades. Apesar dos perigos dos elogios, há momentos em que precisamos que alguém nos confirme algo a nosso respeito. Diga-me que não sou uma pessoa ruim por ter rompido com meu namorado. Diga-me que não sou burro, mesmo não tendo passado nos exames. Com efeito, essas ocasiões nos dão a possibilidade de proporcionar apoio e passar uma mensagem de crescimento. Você se dedicou a esse relacionamento durante 3 anos e ele não fez nenhum esforço para melhorar as coisas. Acho que tem razão em seguir adiante com sua vida. Ou então, o que aconteceu naquele exame? Você compreendeu bem a matéria? Estudou o suficiente? Acha que precisa de um professor particular? Vamos conversar sobre isso.
Mas, como em todos os relacionamentos, a necessidade das pessoas de se provarem a si mesmas pode inclinar o fiel da balança na direção errada. Sherry Levy realizou um estudo que não tratava especificamente da amizade, mas que demonstra um ponto importante e pertinente. Levy mediu a autoestima de adolescentes do sexo masculino, e depois perguntou-lhes até que ponto acreditavam em estereótipos negativos sobre as meninas. Por exemplo, até que ponto achavam que elas eram piores em matemática, ou que eram menos racionais do que os meninos. Em seguida, mediu-lhes novamente a autoestima. Os que tinham mindset fixo demonstraram um aumento de autoestima ao endossar os estereótipos. Achar que as meninas eram mais burras e menos racionais fazia com que se sentissem melhor consigo mesmos. Os meninos de mindset de crescimento mostraram menor probabilidade de concordar com os estereótipos, e mesmo quando faziam, seu ego não inflava. Essa mentalidade pode intervir nas amizades. A questão é, quanto mais por baixo você estiver, melhor eu me sentirei. Certo dia, eu conversava com uma amiga querida e muito sábia. Estava desconcertada pela maneira como ela suportava o comportamento de algumas de suas amigas. Na verdade, estava espantada até mesmo pelo fato de que tivesse aquelas amigas. Uma delas, muitas vezes, agia de forma irresponsável. Outra flertava descaradamente com seu marido. A resposta da minha amiga foi que todos têm virtudes e defeitos e que, na verdade, se procurarmos somente pessoas perfeitas, nosso círculo social ficará empobrecido. Havia, no entanto, uma coisa que ela não suportava. Pessoas que a fizessem se sentir mal consigo mesma. Todos conhecemos pessoas assim. Podem ser brilhantes, encantadoras e divertidas, mas, quando estamos em sua companhia, sentimos-nos diminuídos. Você pode perguntar, estarei querendo me enganar? Mas, em geral, são eles que procuram se elevar afirmando a própria superioridade e a sua inferioridade. Isso pode ser feito diminuindo você de maneira ativa, ou tratando de forma descuidada. De qualquer jeito, você é o veículo para a confirmação do valor deles, e também a sua vítima. Eu estava na festa de 50 anos de uma amiga, e a irmã dela fez um discurso, supostamente em sua homenagem. A irmã falou do insaciável apetite sexual de minha amiga, e de como ela ficaria feliz se encontrasse um homem mais jovem para se casar, capaz de aguentar sua energia. Sempre de brincadeira, ela falou da aparência, da inteligência e da capacidade maternal de minha amiga. Depois de um elogio daquele tipo, lembrei-me do ditado: com amigos assim, você não precisa de inimigos. É difícil perceber quando os amigos não nos desejam o melhor. Certa noite, tive um sonho muito nítido. Alguém, uma pessoa que eu conhecia bem, entrava em minha casa e tirava uma por uma todas as coisas de que eu mais gostava. No sonho, eu vi o que estava acontecendo, mas não sabia quem era. Num certo momento, pedi ao intruso: por favor, poderia não levar este aí, que significa muito para mim. Mas a pessoa continuou a levar tudo que tinha valor. Na manhã seguinte, percebi quem era e o que aquilo significava. Durante todo o ano anterior, um amigo íntimo tinha me chamado muitas vezes para que eu o ajudasse em seu trabalho. Eu concordara. Ele estava muito tenso, e no início, fiquei satisfeita em usar em seu benefício a capacidade que possuía. Mas aquilo não tinha fim, não era recíproco, e além de tudo, ele me castigou. Não pense que você seria capaz de fazer um trabalho tão bom. Você pode me ajudar a polir meu trabalho, mas jamais seria tão criativa. Ele precisava me diminuir para se sentir bem. Meu sonho me avisava que era hora de tomar uma decisão. Receio que também tenha sido culpada por estar usando o mindset fixo. Não costumo diminuir ninguém, mas quando você precisa de afirmação, usa os outros para isso. Uma vez, quando eu ainda era estudante de graduação, tomei um trem para Nova York e me sentei ao lado de um empresário muito agradável. Em minha opinião, conversamos animadamente durante a viagem de 1h30, mas no final, ele me disse: obrigado por me contar tudo sobre você. Fiquei surpresa. Ele era a pessoa ideal para me legitimar, bem apessoado, inteligente e bem-sucedido. E foi para isso que o usei. Eu não tinha demonstrado interesse por ele como pessoa, somente como espelho para minha excelência. Felizmente para mim, o que ele refletiu em seu espelho foi uma lição muito mais valiosa. A sabedoria convencional diz que nos momentos de necessidade é que sabemos quem são nossos amigos. Claro que essa opinião tem méritos. Quem fica a seu lado, dia após dia, quando você enfrenta problemas? No entanto, uma pergunta bem mais difícil é: a quem você pode recorrer quando acontece coisas boas? Por exemplo, quando encontra um parceiro maravilhoso, quando recebe uma excelente proposta de emprego ou uma promoção, quando seu filho tem sucesso. Quem ficaria feliz em saber essas coisas? Seus fracassos e problemas não ameaçam a autoestima alheia. Para o ego, é fácil ser compreensivo em relação a uma pessoa necessitada. Suas boas qualidades e sucessos é que constituem problemas para as pessoas que alimentam a própria autoestima sentindo-se superiores. Timidez. Sob certos aspectos, a timidez é o contrário do que estávamos comentando. Examinávamos pessoas que usam outras para se estimular. Os tímidos se preocupam com a possibilidade de que os outros os diminuam. Frequentemente têm receio de ser julgados ou de se envergonhar em situações sociais. A timidez pode impedir que as pessoas façam amigos ou desenvolvam relacionamentos. Quando estão em companhia de novos conhecidos, os tímidos admitem que se sentem ansiosos, seu coração dispara, seu rosto enrubesce. Eles evitam o contato visual e podem tratar de terminar a interação o mais rapidamente possível. No fundo, os tímidos podem ser maravilhosos e interessantes, mas frequentemente não são capazes de demonstrar isso a pessoas até então desconhecidas. E sabem disso. O que os mindsets podem nos ensinar a respeito da timidez? Para descobrir, Jennifer Beer estudou centenas de pessoas. 21 verificou seus mindsets, avaliou seu grau de timidez e os reuniu em pares para si conhecerem. Foi tudo filmado e, mais tarde, avaliadores treinados assistiram aos filmes para tirar conclusões. Beer descobriu primeiro que entre as pessoas de mindset fixo a incidência da timidez era maior. Isso faz sentido. O mindset fixo faz com que você se preocupe com o julgamento, o que pode torná-lo mais ansioso e preocupado. Mas havia muitos tímidos nos grupos de ambos os mindsets, e, ao examiná-los mais de perto, ela descobriu algo ainda mais interessante. A timidez prejudicava a interação social das pessoas de mindset fixo, mas não as relações sociais das de mindset de crescimento. As avaliações dos observadores mostraram que, embora as pessoas tímidas, tanto as de mindset fixo quanto as de mindset de crescimento, se mostrassem muito nervosas nos primeiros 5 minutos de interação, a partir daí, as tímidas de mindset de crescimento exibiam aptidões sociais muito maiores, eram mais simpáticas e criavam uma interação mais agradável. Na verdade, começavam a parecer que não eram tímidas. Há bons motivos para que isso acontecesse. Para começar, os tímidos de mindset de crescimento consideravam as situações sociais como desafios. Embora se sentissem ansiosos, recebiam abertamente a possibilidade de conhecer uma nova pessoa. Os tímidos de mindset fixo, ao contrário, queriam evitar conhecer alguém que pudesse possuir traquejo social maior do que o deles. Disseram estar preocupados em não cometer erros. Assim, as pessoas dos dois tipos enfrentavam a situação com atitudes diferentes. Um grupo aceitava o desafio, o outro temia o risco. Armados com essas atitudes diferentes, os tímidos de mindset de crescimento se sentiam menos tímidos e menos nervosos à medida que a interação prosseguia. Enquanto os de mindset fixo continuavam a se mostrar nervosos, se comportar de maneira socialmente desajeitada, evitando o contato visual ou procurando não conversar. Podemos perceber de que modo essas atitudes diferentes interferem na formação de novas amizades. As pessoas tímidas, mas de mindset de crescimento, assumem o controle de sua timidez. Vão em frente. Procuram conhecer pessoas novas, e depois que seus nervos se acalmam, seus relacionamentos prosseguem de maneira normal. A timidez não as tiraniza, mas nas pessoas de mindset fixo a timidez assume o controle. Faz com que elas se afastem de situações sociais com pessoas novas, e quando se veem numa dessas situações, não baixam a guarda e não esquecem seus temores. Scott Vetler, terapeuta e professor de psiquiatria, pinta o retrato de seu cliente George. Uma imagem de pessoa tímida de mindset fixo. 22 George era incrivelmente tímido, especialmente com mulheres. Ficava tão ansioso por parecer despreocupado, espirituoso e confiante, e tão concentrado em não se
Mostrar super ansioso e incompetente, que ficava paralisado e agia com frieza. Jean, uma bonita colega de trabalho, começou a flertar com ele, mas George ficou tão perturbado que passou a evitá-la. Certo dia, ela se aproximou dele num café e sugeriu galantemente que a convidasse a se sentar junto a ele. Sem conseguir articular uma resposta inteligente para impressioná-la, ele acabou dizendo: para mim não faz diferença que você me acompanhe ou não. Ponto 23 George, o que você fez? Estava procurando se proteger de uma rejeição, tentando não mostrar muito interesse. E também tentava acabar com aquela situação embaraçosa. Conseguiu, de forma estranha. Sem dúvida, não pareceu muito interessado, e a interação terminou em seguida, pois Jean saiu dali rapidamente. George era exatamente igual às pessoas do estudo de Jennifer Beer, controlado pelo receio de julgamento social e impedido de fazer contato. Vetler, aos poucos, fez com que George abandonasse seu foco exclusivo na possibilidade de ser julgado. Acabou por compreender que Jean não pretendia avaliá-lo nem humilhá-lo, estava apenas tentando conhecê-lo. Quando o foco passou a ser o de desenvolver um relacionamento em vez de estar sendo julgado, George tornou-se capaz de interagir com interesse. Apesar de sua ansiedade, aproximou-se de Jean, pediu desculpas por sua grosseria e convidou-a para almoçar. Ela aceitou. E além de tudo, não foi nem um pouco crítica, como ele temia. Bolias e vítimas, vingança revisitada. Voltamos à rejeição, porque não é somente nos relacionamentos amorosos que as pessoas passam por terríveis rejeições. Isso acontece todos os dias nas escolas. Algumas crianças são vítimas desde a escola fundamental. São ridicularizadas, atormentadas e apanham das outras, mesmo não tendo feito nada de errado. Pode ser que isso ocorra porque tenham personalidade mais tímida, pela aparência, por sua história de vida ou por sua inteligência. Às vezes, não são suficientemente inteligentes, outras vezes, inteligentes demais. Pode ser uma experiência cotidiana que transforma a vida em um pesadelo e provoca anos de depressão e raiva. Para piorar, frequentemente as escolas não tomam qualquer providência. Isso porque muitas vezes as coisas acontecem longe da vista dos professores, ou porque os protagonistas são os alunos mais populares da escola, como os atletas. Nesse caso, pode ser que as vítimas, e não os bullies, sejam consideradas problemáticas ou desajustadas. Como sociedade, até recentemente não prestávamos muita atenção. Então vieram os tiroteios nas escolas. Em Columbine, o caso mais notório, os dois meninos tinham sido implacavelmente atormentados durante anos. 24 Outro aluno, também objeto de maus tratos, contou que sofreram no ensino médio. Nos corredores, os brutamontes os empurravam para dentro de armários e os xingavam enquanto os demais riam do espetáculo. No almoço, jogavam suas bandejas no chão e pisavam nelas ou atiravam a comida sobre eles. Enquanto as vítimas comiam, empurravam sua cabeça para dentro do prato. Nos vestiários, antes das aulas de educação física, os bullies os espancavam, porque os professores não estavam por perto. Quem são os bullies? O bullying envolve julgamento. Trata-se de demonstrar quem é mais importante ou tem mais valor. As crianças mais fortes julgam as mais fracas. Acreditam que estas são seres humanos menos valiosos e fazem com que elas compreendam isso todos os dias. E é evidente o que os bullies obtêm com isso. Como os meninos do estudo de Sherry Levy aumentam sua autoestima. Não porque sua autoestima seja baixa, mas julgar e diminuir os outros lhes dá um acréscimo de autoestima. Os bullies também ganham status social com esses atos. Os demais os consideram interessantes, poderosos ou divertidos. Podem também temê-los. De qualquer forma, sua posição no grupo cresce. Nos bullies, há uma boa dose de pensamento derivado do mindset fixo. Algumas pessoas são superiores e outras inferiores. E os juízes são os próprios bullies. Eric Harris, um dos atiradores de Columbine, era um alvo perfeito. Tinha uma deformação no tórax, era baixo e um geek. Além disso, não era do Colorado. Foi impiedosamente julgado. Vítimas e vingança. O mindset fixo também pode ter algo a ver com a forma pela qual a vítima reage aos tormentos. Quando as pessoas se sentem profundamente julgadas, o que é o caso da rejeição, seu impulso é se sentir mal consigo mesmas e reagir duramente. Impelidas pela amargura. 25 Por terem sido cruelmente diminuídas, desejam revidar diminuindo alguém. Em nossos estudos, vimos pessoas perfeitamente normais, tanto crianças quanto adultos, reagirem à rejeição com violentas fantasias de vingança. Adultos com boa formação, perfeitamente equilibrados, depois de nos falarem de uma grave rejeição ou traição, dizem com convicção: queria que ele morresse ou eu poderia tê-la estrangulado. Quando ouvimos falar desses atos de violência nas escolas, em geral, pensamos que somente crianças de má índole, vindas de lares desajustados, seriam capazes de agir assim. Mas no mindset fixo é a espantosa rapidez com que crianças medianas, parecidas com todas as outras, pensam em vinganças violentas. Em uma de nossas escolas preferidas, demos aos alunos da 8ª série um texto sobre bullying para que lessem. Pedimos que imaginassem que isso estava acontecendo com eles. É um novo ano escolar e tudo parece ir muito bem. De repente, alguns dos alunos mais populares da escola começam a atormentar e xingar você. No início você não dá importância, essas coisas acontecem. Mas aquilo continua. Todos os dias eles o seguem, provocam, ridicularizam suas roupas e sua aparência, e dizem que você é um fracassado, diante de todos. Todos os dias. Depois pedimos que escrevessem o que achavam daquilo e o que fariam ou desejariam fazer naquela situação. Inicialmente, os alunos de mindset fixo julgaram o incidente de maneira mais pessoal. Disseram: eu acharia que não era ninguém e que ninguém gostava de mim, ou eu acharia que era burro, estranho e desajustado. Em seguida, desejaram vingança violenta, dizendo que explodiriam de raiva, dariam socos ou os atropelariam. Concordaram veementemente com a afirmação: meu principal objetivo seria a vingança. Tinham sido julgados e queriam julgar de volta. Foi o que fizeram Eric Harris e Dylan Klebold, os atiradores de Columbine. Eles julgaram de volta. Durante algumas horas, longas e terríveis, decidiram quem viveria e quem morreria. Em nosso estudo, os alunos de mindset de crescimento não se mostraram tão dispostos a considerar as provocações um reflexo do que realmente eram. Em vez disso, acharam que se tratava de um problema psicológico dos bullies, um meio que utilizavam para elevar seu status e sua autoestima. Acho que ele me provoca porque tem problemas em casa ou notas ruins na escola. Ou então, eles precisam ter vida própria, e não somente sentir-se bem fazendo com que eu me sinta mal. Em muitos casos, planejavam educar os atormentadores. Eu, na verdade, conversaria com eles. Faria perguntas: por que estão dizendo essas coisas e por que estão fazendo tudo isso comigo? Ou, enfrentaria a pessoa e discutiria o assunto. Eu preferiria tentar mostrar a eles que não estavam sendo engraçados. Os estudantes de mindset de crescimento também concordaram veementemente neste ponto. Eu gostaria de acabar perdoando-os e meu objetivo principal seria ajudá-los a se tornar pessoas melhores. É duvidoso que conseguissem modificar ou educar pessoalmente alguns dos bullies. No entanto, esses primeiros passos são, com certeza, mais construtivos do que uma agressão física. Brooks Brown, colega de turma de Eric Harris e Dylan Klebold, foi atormentado a partir da terceira série. 26 Sofreu muito, mas não procurou se vingar. Rejeitou o mindset fixo e o direito alheio de fazer julgamento sobre outras pessoas do tipo: eu jogo no time de futebol e, portanto, sou melhor do que você, ou sou atleta da equipe de basquete. Geeks patéticos como você não pertencem ao meu nível. 27 Mais do que isso, adotou ativamente o mindset de crescimento. Em suas próprias palavras, as pessoas têm potencial para mudar. 28 Talvez até mesmo Eric Harris, o mais deprimido e hostil, que liderou o tiroteio. Brown tinha tido uma briga séria com Harris vários anos antes, mas, no último ano do ensino médio, propôs uma trégua a este último. Eu disse a ele que tinha mudado muito desde aquele tempo, e que esperava que ele sentisse o mesmo a respeito de si próprio. Prosseguiu dizendo que se
Achasse que Eric não havia mudado, sempre poderia afastar-se. No entanto, se ele tivesse evoluído, não havia motivo para não lhe dar a oportunidade de demonstrar. Brooks não desistiu. Ainda deseja mudar as pessoas. Quer despertar o mundo para os problemas do bullying nas escolas e quer se aproximar das vítimas para que se afastem de suas fantasias violentas. Por isso, trabalhou com o cineasta Michael Moore no filme Tiros em Columbine e criou um site inovador no qual meninos que sofrem bullying podem comunicar-se entre si e descobrir que a solução não é matar. A solução é usar a cabeça e melhorar as coisas. 29, assim como eu, Brooks não considera os atiradores pessoas de outro mundo. Seu amigo Dylan Klebold, diz ele, era um rapaz normal que vinha de um lar decente, cujos pais eram amorosos. Na verdade, ele adverte: podemos simplesmente não fazer nada e dizer que os atiradores eram monstros doentios, completamente diferentes de nós. Ou então podemos aceitar que existem outros Erics. Dylans por aí, que estão sendo lentamente levados a seguir o mesmo caminho. Ponto 30. Mesmo que no início a vítima não tenha mindset fixo, a continuidade do bullying pode instilá-lo, especialmente quando os outros nada fazem ou até passam a participar dos tormentos. As vítimas dizem que, quando são ridicularizadas ou diminuídas e ninguém vem em sua defesa, começam a acreditar que merecem aquilo. Começam a se julgar e a acreditar que são inferiores. Os bullies julgam. As vítimas aceitam o julgamento. Às vezes, isso permanece dentro delas e pode levar à depressão e ao suicídio. Outras vezes, explode em violência. O que se pode fazer? Em geral, é difícil para uma criança sozinha impedir a ação dos bullies, especialmente quando estes são apoiados por outros. Mas a escola pode fazer isso, mudando seu mindset. As culturas das escolas frequentemente promovem um mindset fixo, ou pelo menos, se conformam com ele. Aceitam a ideia de que algumas crianças se sintam superiores a outras e se achem no direito de atormentar quem quer que seja. As escolas também consideram desajustados aqueles a quem pouco podem ajudar. Mas algumas escolas obtiveram uma drástica redução do bullying, combatendo a atmosfera de julgamento e criando outra, de colaboração e autoaperfeiçoamento. Stan Davis, terapeuta, conselheiro escolar e consultor, desenvolveu um programa anti-bullying que funciona bem. 31 partindo da obra de Dan Ovels, pesquisador norueguês. O programa de Davis ajuda os bullies a se transformar, ajuda as vítimas e empodera os espectadores para intervir em auxílio delas. Em poucos anos, o bullying físico em sua escola decresceu 93% e as provocações, 53%. Darla, da terceira série, era gorda, desajeitada e chorona. Era um alvo tão fácil que metade da classe atormentava, batendo nela e xingando-a diariamente com aprovação geral. Vários anos depois, com o programa de Davis, o bullying parou. Darla aprendeu melhores habilidades sociais e chegou a ter amigas. Depois foi para a próxima etapa escolar, e um ano mais tarde, relatou o que tinha acontecido. Os colegas da escola fundamental haviam ajudado a fazer amigos e a protegeram dos novos colegas quando tentaram atormentá-la. Davis também consegue modificar os bullies. Na verdade, alguns dos alunos que ajudaram Darla eram os mesmos que anteriormente atormentavam. O que Davis faz é o seguinte: primeiro, embora exija disciplina constante, não procura julgar o bully como pessoa. Não critica suas características pessoais. Em vez disso, faz com que se sinta querido e bem-vindo à escola todos os dias. Em seguida, elogia todos os passos na direção correta. Porém, novamente, não elogia a pessoa e sim seu esforço. Notei que você não tem entrado em brigas. Isso me mostra que você está procurando se relacionar melhor com os outros. 32. Podemos perceber que Davis está direcionando os alunos para um mindset de crescimento. Ajuda-os a considerar seus atos como parte de um esforço de aperfeiçoamento. Mesmo que a mudança não seja intencional por parte dos bullies, eles agora podem tentar fazer com que seja assim. Stan Davis incorporou em seu programa nosso trabalho sobre elogios, críticas e mindsets, e tem funcionado bem. Eis uma carta que recebi dele. Prezada Dra. Dweck. Sua pesquisa modificou radicalmente a forma como trabalho com os alunos. Já estou vendo resultados positivos com o uso diferente da linguagem com a qual dou feedback aos jovens. No próximo ano, toda a nossa escola participará de uma iniciativa para aumentar a motivação dos estudantes baseada no feedback de crescimento. Cordialmente, Stan Davis. A Inge Notti, conhecido psicólogo infantil, também mostra de que maneira os professores podem afastar os bullies de sua tendência ao julgamento e dirigi-los para o aperfeiçoamento e a compaixão. 33. Eis a carta de uma professora a um menino de 8 anos que atormentava os demais na classe. Observe que ela não insinua que ele seja mau e demonstra respeito ao se referir à sua liderança, usando palavras eruditas e solicitando seus conselhos. Caro Jay. A mãe de Andy me disse que seu filho andou se sentindo muito infeliz este ano. O ostracismo e os xingamentos o deixaram triste e solitário. Estou preocupada com essa situação. A experiência que você tem como líder em sua turma faz com que você seja um dos que podem me aconselhar neste caso. Valorizo sua habilidade de ter empatia com os que sofrem. Por favor, escreva me dando sugestões sobre a melhor maneira de ajudar Andy. Sinceramente, sua professora. Um artigo do New York Times sobre bullying nas escolas se refere a Eric Harris e Dylan Klebold como dois adolescentes desajustados. 34. Isso é verdade. Eles não se ajustavam, mas os bullies nunca eram considerados desajustados, porque realmente não eram. Ajustavam-se perfeitamente. Na verdade, definiam e governavam a cultura da escola. A noção de que algumas pessoas têm o direito de atormentar outras não é saudável. Stan Davis ressalta que, como sociedade, rejeitamos a ideia de que as pessoas têm o direito de brutalizar os negros ou atormentar as mulheres. Por que aceitamos a ideia de que alguém tem o direito de brutalizar nossas crianças? Ao fazer isso, também estamos insultando os bullies. Estamos dizendo a eles que não acreditamos que sejam capazes de melhorar, e perdemos a oportunidade de ajudá-los a melhorar. Desenvolva seu mindset. Depois de uma rejeição, você se sente julgado, amargurado e vingativo? Ou se sente ferido, mas desejoso de perdoar, aprender e seguir adiante? Pense na pior rejeição que já sofreu. Entre em contato com todos os sentimentos e veja se pode considerá-lo hoje de um ponto de vista de mindset de crescimento. O que esse episódio lhe ensinou? Ensinou-lhe algo sobre o que você deseja e não deseja em sua vida? Ensinou-lhe algumas coisas positivas que foram úteis em relacionamentos posteriores? Você é capaz de perdoar essa pessoa e desejar que seja feliz? É capaz de esquecer sua amargura? Imagine a relação amorosa ideal. Nela deve haver perfeita compatibilidade, nenhum desacordo, nenhuma concessão, nenhum grande esforço. Por favor, pense novamente. Em todo relacionamento surgem dificuldades. Procure vê-las a partir de um mindset de crescimento. Os problemas podem ser um veículo para o desenvolvimento de maior compreensão e intimidade. Permita seu parceiro mencionar suas divergências, ouça com atenção e debata de maneira paciente e carinhosa. Você se surpreenderá com a proximidade que isso cria. Você costuma pôr a culpa nos outros, como eu. Não é bom para um relacionamento culpar o parceiro de tudo. Em vez disso, crie seu próprio morrice e ponha a culpa nele. Melhor ainda, procure se curar da necessidade de culpar. Vá além das ideias de defeitos e culpas o tempo todo. Pense que eu também estou tentando fazer isso. Você é tímido. Nesse caso, você realmente precisa de um mindset de crescimento. Ainda que ele não cure sua timidez, ajudá-lo a evitar que ela atrapalhe as interações sociais. Da próxima vez que se aventurar em uma situação social, pense nessas coisas. Que a aptidão social é algo que você pode aperfeiçoar e serve para o aprendizado e o prazer, e não para julgamento. Continue a praticar isso. Deixa eu ver, tem algumas perguntas da Joyce que eu vi aí, ou afirmações. Deixa eu ver aqui.
Podemos ter momentos de mindset fixo e momentos de mindset de crescimento, os mindsets diferentes para diferentes partes da nossa vida. Eu penso, o Joyce, que o que vai diferenciar isso que você está perguntando é a consciência, porque o pensamento, mindset é pensamento, é o que está setado no nosso pensamento, né? Então, isso faz parte da nossa estrutura, do ego, da nossa persona. Quando fala que é superior ao outro, é isso, se vê daquele jeito de uma forma fixa, como superior àquela outra pessoa. O ego da pessoa está estruturado, é um outro nome só para isso, para essa mesma coisa, né? Então, uma coisa é você observar em que ponto você está passando. Outra coisa é você se fixar nesse ponto. Uma coisa é você ter consciência e agir de acordo com aquela consciência, outra coisa é você não ter consciência daquilo que está acontecendo. São coisas distintas aí. Eu acho que o mais importante de tudo é ter consciência desse estado de mutação, ter consciência desse lugar humanista, cooperatividade. Ele passa no texto aí, nesse final do texto, sobre a questão de cooperatividade nas propostas sugeridas e implementadas para mudar esse estado de bullying nas escolas, né? Quando eu fiz a minha iniciação científica, meu projeto de iniciação científica sobre cultura de paz, eu me deparei sobre a violência. Se falava muito sobre violência, eu achei que eu tinha que colocar dentro do trabalho a questão da violência. E as pessoas se enganam de que a violência precisa acabar. Acham que a violência não existe, que é algo produzido e precisa acabar. E aí eu trago um exemplo, porque esse é o exemplo maior. Qual que é o exemplo maior? Aquilo que já está, que veio e que sempre estará. Esse é o exemplo maior. Esse lugar que nós precisamos olhar, sempre como um modelo maior, que é a obra de Deus e o Deus vivo operando. Então, eu trago nesse trabalho, eu indago a respeito da violência de um vulcão nas florestas. Isso é violência? Percebe? É violência. Eu posso te dar outras, tufão, tornados, coisas que destroem um outro elemento a partir daí. Ela caiu, vai ficar louca agora. Joyce caiu. Ai, meu Deus do céu. Então, e o que acontece? Se reorganiza. A floresta vai lá, se reorganiza, nasce de novo. Então, a violência, que é a desordem, ela voltando, a violência que é a desordem, ela faz parte do caos e da ordem. Todo caos precede uma nova ordem, né? A questão é essa violência gratuita, essa é a grande questão. Que você pega uma violência de uma criança que é inconsequente, que está inconsequente, como os cachorrinhos aqui, tem uma de 3 anos, o outro de 50 dias. E de 50 dias fica atormentando de 3 anos, entendeu? Aí ontem a de 3 anos, né? Deu um...
E a Gabriela, sabiamente, falou, bom, melhor deixar eles se entenderem, né? Também o pequenininho saber que tem limite, de ficar enchendo o saco do outro, etc. Claro, você controlando, observando aquilo, se não está tendo uma agressão, né? Ali. Eu acho que é um pouco isso, é a questão da consciência, né? E da cooperatividade, sem perder a competitividade. Muito importante observar isso. Um Estado competitivo, um Estado que tem hierarquia, que tem pessoas que são mais inteligentes do que as outras, que estudaram mais que as outras, mas não que sejam melhores ou piores do que as outras, só estão num outro Estado. Né? Nem aquele que está ainda no nível faixa branca, por exemplo, faixa preta no judô, é isso. Ele está aprendendo. E ele é inferior, tecnicamente, do que o faixa preta. Mas não significa que é melhor ou pior como ser humano, que o de branca não possa chegar à preta também, né? E que o de preto não possa ajudar o de branco a chegar na de preto, né? Na faixa preta. Colaborar para que ele chegue na faixa preta. O problema é o outro não querer que ele chegue na faixa preta e ficar ridicularizando ele que ele é branco, faixa branca. Isso é um estado de inconsciência total, e se tiver consciência e fizer isso, aí é um problema. Aí esse é um problema grave. Pedagogia humanista pura, que eu tinha falado anteriormente, né? Que é o que nós praticamos. Eu sou um pedagogo transdisciplinar holístico. Esse é o meu humanista, né? Que está conectado com isso. Então, acho que deu para pegar o pensamento, né, Joyce? Apesar de você ter caído aí. Deu. Beleza. Então, queridos, vamos seguir nossa vida? Que tal? Bora lá? Um dia aquecendo, acho que eu achei o café aqui, vou fazer um café para mim, precisa tomar um café. E, beleza? Os 12 em 12, turma 5, tem aí um representante, Juramar! Nos vemos hoje à noite. Opa, Juramar! Nós nos vemos hoje à noite, que ela está de blusa, está chique, tomou banho, está todo chicoso. Você está a favor da luz aí? Estamos vendo só um borrão aí, sua cara, Juramar. Tem que virar. Aí, tem que virar um pouquinho, sair da janela. Você está sem voz, Juramar. Você está com o som desligado, irmão. Será que já clareou? Está escuro? Ainda estou vendo, não pode. Eu tirei a barba, não pode. Tem que aparecer meu rosto aí. Estou de barba tirada. Está ficando a imagem e semelhança de Deus, hein? Está começando a gostar do que está aí, né? Só que um cabelo bem cortado não tá, né? O teu aí está invocado que só, esse cabelo aí. É isso aí, nós temos Bom que... dia, Luzia Solange. Um grande abraço para todos que estão na leitura. Um Eu beijo para... revejo, quando eu chego à tardinha, ainda vou rever de novo Olha, a leitura. que legal. Às vezes eu leio umas 10 páginas, 15 páginas, leio mesmo. Às vezes, agora eu estou optando por ouvir de novo, para ver se eu pego mais, né? Tá bom. A gente Para se vê hoje... ouvir lendo, né? Hã? Hoje é dia de mentoria. Hoje é. Eu gosto mais quando é 7h59, porque naquele outro horário eu estou no trânsito, quando começa às 19 horas. Visão. Eu gosto quando é 19h59, que aí eu já tenho chegado em casa. Mas quando Mas começa às 19, mas sem problema, não tem nada. Eu fico ouvindo, se tiver internet no carro, dá para ouvir. Né? Sem tá bom. problema. Um beijo para vocês, queridos. Até a noite ou até amanhã de manhã. Bom dia Valeu. para vocês, bom dia, Joramar.
Valeu. Bom dia.